Nossa história começa na Academia Superpower, onde Nin Feng joga no celular pelos corredores. Absorvido no jogo, alguém lhe deu um tapa. Era Wang Jiu, séria, perguntando o que ele fazia, lembrando do exame de despertar. Em vez de se preparar, ele jogava. Nin Feng, rindo, diz que é uma combinação perfeita de trabalho e descanso. Wang Jiu não estava convencida. Ele então lhe diz que já tem 18 anos e que, no máximo, despertará para uma profissão comum de 1 ou 2 estrelas. Ele então se inclina em direção a ela e diz que não é diferente dela, que despertou para uma profissão 5 estrelas aos 16, e pergunta por que ele deveria trabalhar tanto se pode apenas contar com o apoio dela no futuro, deixando-a irritada. Ela então o agarra pelo pescoço enquanto grita que o deixará contar com ela enquanto ele está sufocado. Os homens notam Wang Yu e pensam que ela voltou de um treinamento especial. Além disso, a província não produzia um gênio como ela há anos. A diferença de Wang Yu é grande porque ela é bonita, rica e talentosa. Então, notam ele tentando pegar o celular, e os homens se perguntam quem ele é. Um deles responde que era Nin Feng, o infame lixo da escola, porque ele estava prestes a fazer 18 anos, mas ainda não havia despertado. Wang Yu puxou pelas orelhas. Os homens, irritados, perguntavam como a deusa Wang Jiu, uma beldade, poderia andar com ele. Um dos homens disse que ouviu que eram amigos de infância, mas se perguntou como alguém assim poderia ser amigo de Wang Jiu, já que ele era de um orfanato. Blue Star é um mundo onde os jogos e a realidade se fundem, desde que tenham mais de 16 anos. Eles têm a chance de despertar suas habilidades e se tornar aventureiro. Alguém então diz aos alunos que o próximo milagre do despertar pode ser eles. Nin Feng estava esperando na fila, perguntando-se o que estava acontecendo com Wang Jiu porque ela estava sendo tão séria novamente quando era a terceira vez que ele fazia o exame e ele não era um novato. O instrutor disse que os alunos chamados deveriam ir para a área de testes para avaliação, e que os alunos que despertassem com sucesso receberiam um conjunto de equipamentos básicos para sua profissão. Eles também devem se preparar para o teste prático. Os alunos começam a conversar sobre o que querem obter. Quando o instrutor chama seu nome, ele se dirige para frente enquanto os alunos perguntam provocativamente se ele não é o sênior da terceira série, e sussurram que ele sempre segue a deusa Wang Yu, pensando que ele é poderoso, mas ainda não despertou aos 18 anos. Ele se aproximou da professora Kai Wai, que sorriu e disse para não ficar nervoso. Ela mandou ele colocar a mão no cristal e relaxar a mente. Que ele fez? Esperou sem expectativa, mas ficou chocado quando o cristal se iluminou, deixando todos surpresos. Ele pensou que devia despertar porque o cristal reagiu a ele e sabia que a luz azul representava o sistema mágico. Os alunos começaram a rir dele, mas ele não se importou. Sabendo que o despertar lhe ensinaria automaticamente as habilidades iniciais, ele decidiu ver quantas estrelas da profissão ele conseguiria despertar. Os cristais então liberaram cores diferentes e ele ficou chocado ao ver o sistema mostrar que ele havia despertado uma profissão de uma estrela e aprendido uma habilidade, a técnica do pântano de lama. Kai Wai achou uma pena que ele tivesse recebido apenas uma estrela e os alunos começaram a rir dele. Eles lhe disseram para se apressar, pois ficar ali era constrangedor e lixo é lixo. Kai Wai lhe perguntou qual habilidade ele havia despertado e, como ele não respondeu, Kai Wai o chamou novamente, chamando sua atenção, e ele olhou de volta para ela, confuso. Ela pensou que ele parecia ter sofrido um grande golpe em sua aparência. Depois de todo aquele silêncio, no final ele ainda tinha apenas uma estrela. Ela então lhe deu seu equipamento e ordenou que ele o vestisse e passasse para o próximo estágio. Ele se afastou, perguntando-se se realmente não havia ouvido mal, e lembrou-se de que o sistema havia lhe dito que seu despertar estava completo e que ele havia ganhado habilidades passivas, Dark Kinship e Mystery Gift. O sistema também lhe explicou que a habilidade passiva Dark Kinship significava que ele não sofreria uma reação do Dark Power e poderia usar feitiços proibidos sem nenhum custo. A habilidade passiva Dom Misterioso permitia lançar feitiços proibidos semanalmente sem consumo, fazendo-o questionar se o poder das trevas era o mais maligno e se os feitiços proibidos eram a magia suprema. Mas então o sistema informou que ele obteve a técnica do pântano de lama e estava começando a transformação, fazendo-se perguntar o que significava a transformação e o que era. O sistema apenas disse que a transformação estava completa. Então a técnica do pântano de lama se transformou na a maldição proibida casca de terra suja, deixando-o atônito e confuso sobre o que ocorria. Ele achava que escurecimento e feitiços proibidos não eram bons e sabia que ainda tinha o teste prático, então esperava que tudo corresse bem. Mais tarde, o instrutor disse que 50 pessoas entrariam em grupos, cada um lutando contra monstros no reino para se familiarizar com suas novas habilidades. Os candidatos não podiam formar equipes ou se atacar, e drones não tripulados supervisionariam. Kai Wai disse a todos que confirmassem suas habilidades rapidamente e que não se preocupassem, pois os outros não viriam. O sistema mostrou que sua habilidade ativa era o Four Fichel, um feitiço sombrio proibido que invoca poder de outro mundo para formar um escudo protetor e esmagar inimigos próximo. Ele sabe que essas palavras parecem perigosas, o que o faz pensar que é um feitiço maligno. Ele acha que estará em apuros se alguém descobrir sua habilidade. O instrutor então ordenou que eles entrassem na arena, o que todos seguiram enquanto ele gritava para o sistema em pânico pedindo uma explicação.
Ele então entra no portal e sai em uma floresta ensolarada. Os alunos começam a usar suas novas habilidades para derrotar os goblins que estão lá dentro. Enquanto os outros estão ocupados lutando com os goblins, ele está ocupado se escondendo no mato. Quando um goblin se aproxima, ele se esconde. Pensava que todo o local do exame era monitorado por drone. Então não ousava usar feitiços proibidos. Sem outro meio de ataque, decidiu se esconder e esperar por uma oportunidade, sem perceber o drone acima dele. Um homem o viu escondido e disse com raiva que todos estavam subindo de nível matando e perguntou o que ele estava fazendo. Kaiwai chamou o homem de Capitão Ju e explicou que Ninfeng acordou relativamente tarde e não estava com boa saúde. Além disso, a única habilidade ativada que ele possui é um feitiço defensivo, não muito adequado para combate solo. O Capitão Ju disse a ela para chamar Ninfeng para sair, pois não há necessidade de ele continuar o exame. Afinal, com uma profissão de apenas uma estrela, ele não pode se tornar um aventureiro de verdade. Mas então o monitor faz um som confuso, fazendo com que a Capitã Ju olhe para o monitor e pergunte: "O que está acontecendo? Acontecendo?" O homem diz que não sabe, mas parece que o drone foi atacado e a transmissão cortada. Ele grita um alerta e relata flutuações de energia altas no reino, fazendo o Capitão Ju entrar em pânico e ordenar uma investigação rápida. Na arena, o drone foi destruído enquanto o homem no chão tremia de medo, perguntando como poderia haver monstros tão poderosos no exame. Monstros tão poderosos no exame. Enquanto olhava para o grande Goblin com lâminas, Goblin ordena que seus irmãos se levantem e não sejam mais escravizados. Ele ordena que os Goblins deixem os invasores morrerem ali, e eles concordam. O drone voou perto dos Goblins, mas o líder o atacou, fazendo-o explodir e cair em um arbusto. Ninfeng foi atingido na cabeça e se perguntou por que o drone caiu, mas ficou chocado ao ver um enxame de Goblins ao seu redor. O líder Goblin disse, rindo, que na verdade havia um pequeno inseto ali. Alguns goblins correram em direção a ele para atacar, enquanto ele se perguntava por que tantos monstros estavam se reunindo e adivinhou que o que estava no meio parecia ser um líder de elite. Ele então percebeu que o drone havia desaparecido e pensou que essa era uma ótima oportunidade para testar se o feitiço proibido era real. Ele levantou a mão e um poder púrpura emanou dele. O líder dos goblins ficou chocado ao ver um morto-vivo surgir do subsolo. Na estação, um homem gritou que todas as telas perderam a conexão e houve um vazamento de poder sombrio nos reinos, suspeitando-se de um monstro de nível rei ou superior. O Capitão Ju ordenou que chamassem reforço e evacuassem os não combatentes. Kaiwai sabia que um monstro de nível rei ou superior podia destruir uma cidade e se perguntou por que uma presença tão aterrorizante estava no exame. Presença aterrorizante no exame. Na arena, o líder dos goblins suava de medo ao ver seu poder, mas Ninfeng soltou seus mortos-vivos para atacar. Ele ficou surpreso com os feitiços proibidos, achando-os nojentos e assustadores. Enquanto seus mortos-vivos matavam os goblins, o sistema informava que ele ganhava 10 pontos de experiência, e continuava ganhando mais pontos, para cada goblin morto. O líder dos goblins ficou chocado com a escuridão e perguntou se ele não era humano. Percebendo que seus movimentos estavam mais lentos, o líder gritou para não se aproximar, mas os mortos-vivos o mataram. O sistema informou que ele matou a vanguarda dos goblins e ganhou 6.000 de experiência. Um momento depois, o sistema mostrou as informações do personagem. Sua ocupação era mago, nível 10, saúde 10, força 8, agilidade 8, espírito 20 e experiência 12. Ele ficou surpreso por ganhar 10 níveis de uma vez, sabendo que, nos anos anteriores, os participantes dos testes práticos só subiam 1 ou 2 níveis. No máximo, ele pensou que os pontos de experiência dos monstros pequenos eram muito baixos, contando principalmente com o monstro de elite de antes, e se perguntou como poderiam aparecer monstros de elite no local do exame. Mas então um item se iluminou à sua frente, fazendo perceber que era o saque deixado pelo monstro de elite, e ele notou que ambos os itens eram de qualidade laranja. Ele pegou a marca de vanguarda, um item consumível de qualidade laranja, que lhe deu um atributo de agilidade permanente, 10. Depois, havia a garra do açougueiro das sombras, também de qualidade laranja, com um nível de exigência de 20. Ela fornecia 13 de força, 16 de agilidade, 10 de velocidade de ataque, 5 de taxa de acerto crítico e 10 de chance de acionar um combo. E podia ter até 3 aprimoramento. Ele sabia que a qualidade laranja já era um tesouro épico, muito valioso. E, embora ele não pudesse usar a garra agora, o equipamento laranja ainda poderia ser vendido por muito dinheiro. Animado com a ideia de subir de nível facilmente matando monstros e ficar rico, ele se assustou quando o capitão ordenou que todos abandonassem o teste, e usou o pergaminho de teletransporte para evacuar, fez pensar no que estava acontecendo.
De repente, ele sentiu um forte poder se espalhando ao seu redor e, quando olhou para trás, ficou chocado ao ver buracos no chão, fazendo questionar por que estava tão desolado ali, se era o poder da maldição proibida e se eram todas armadilha. Ele imediatamente abriu seu pergaminho, sabendo que seria terrível se alguém descobrisse, então ele deveria fugir. Os outros alunos também usaram seus pergaminhos para deixar a arena. O Capitão Ju gritou para que todos não ficassem ali e saíssem imediatamente para voltar à cidade. Ju cerrou os dentes, pensando que, mesmo que todos os presentes se unissem, eles não seriam capazes de resistir a um monstro de nível rei ou superior, e ele não sabia se os reforços chegariam a tempo. Mas Ju ficou chocado ao perceber que a fonte do poder sombrio desapareceu de repente, perguntando-se com medo se aquele demônio havia escapado para fora do reino. Quando ele saiu da arena, viu Kaiwai dizendo a alguém que aquilo já estava além do que eles poderiam lidar, então ela informaria imediatamente todos deveriam permanecer em silêncio para evitar o caos em grande escala. Ela também ordenou a ativação do conjunto de tetos da escola, deixando apenas uma saída para que o pessoal não relacionado evacuasse rapidamente. Ele chamou Kaiwei para perguntar, mas ela, preocupada, perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, e ela mandou ele sair rápido, dizendo que a escola estava suspensa e que ele não deveria voltar a menos que fosse necessário. Mais tarde, ele pergunta ao Wang Yu o que está acontecendo, porque parece que a professora Kaiwai está enfrentando um inimigo formidável. Ela diz que uma fonte de energia desconhecida foi detectada no local do exame e que a escola foi isolada. Ele se pergunta se poderia ser um monstro de elite não identificado e pensa em como foi difícil para ele aguentar até o despertar, apenas para que o teste fosse interrompido no meio do caminho. Wang Yu percebe sua decepção e acha que o incidente o atingiu em cheio. Ela, então, diz a ele que os feitiços defensivos podem salvar sua vida, mas não são adequados para subir de nível sozinho e, a partir de amanhã, ele se juntará a eles. Ele agradeceu a gentileza dela, mas disse que não era necessário, pois ele pode subir de nível sozinho. Ele pensa com orgulho que não é que ele não queira, mas ele só conhece os feitiços proibidos das trevas, então não pode usá-los casualmente na frente dos outros. Enquanto Wang Yu olha confusa, ela então grita para ele que não é permitido recusar e que amanhã de manhã, às 8 horas, no portão oeste, ela estará esperando por ele. Ele tentou impedi-la, mas ela simplesmente se afastou, deixando frustrado e gritando, perguntando por que ela não o ouve. Ele também grita que Wang Yu é tão autocrático, mas se acalma sabendo que foi ruim e se pergunta se deveria fingir estar doente. Ele então percebe que isso não funcionará porque, com a personalidade de Wang Yu, ele não pode evitá-la indefinidamente. Ele então pensa em um plano e se pergunta se ele funcionará mais tarde. Ele chega à bolsa de Yuan Chan, ciente de que alguns equipamentos vêm com habilidades anexadas. Ele planeja comprar um item com feitiço de lama anexado e fingir usá-lo amanhã. Ele entra na loja, esperando que o sistema não transforme a habilidade do equipamento em um feitiço proibido, e pensa em vender o saque das lutas contra monstros anteriores. Uma senhora bonita pergunta como pode ajudá-lo, e ele responde que gostaria de comprar um item com feitiço Meyer anexado, seja uma arma, roupa ou acessório. Acessório. Ela pergunta se ele é recém-despertado e diz que não precisa comprar um feitiço de nível baixo, como o de lama, porque tem muitos itens com feitiços de nível alto, mais adequados para subir de nível. Ela se oferece para mostrar alguns, mas ele responde que não precisa, pois só precisa temporariamente e o nível do equipamento não precisa ser alto. Sendo que ele era sem dinheiro e ela não se daria ao trabalho, então ele deveria deixar o recém-chegado lidar com ele, deixando-o confuso. Outra senhora perguntou como poderia ajudá-lo e ele respondeu o mesmo. A senhora mostrou o equipamento. Ele experimentou as luvas, a armadura e uma espada que não conseguia erguer, mas, no final, optou por um anel. Satisfeito com o anel e ele disse que sim. Agradeceu a senhora por acompanhá-lo em tantas lojas e perguntou onde vender o saque. A senhora o levou à sala de consignação de avaliações. O homem lá dentro os convidou a entrar e a senhora disse a Wang que ele queria vender o saque. Ele mostrou a armadura, perguntando se Wang poderia avaliá-la e por quanto poderia ser vendida. Wang viu que se tratava de uma arma laranja baseada em agilidade com requisitos de nível baixo, com excelentes atributos, muito adequada para novatos, e também vinha com 3 espaços para gemas, permitindo ajustes de acordo com as necessidades para obter efeitos mais adequados. Wang lhe disse que era um bom item e que eles deveriam ter vários clientes interessados nesse equipamento. Wang então perguntou se ele tinha algum requisito específico para o preço e ele respondeu que quanto maior o preço, melhor. Ji pediu que ele esperasse um pouco, pois faria uma ligação telefônica para entrar em contato com os clientes. Wang, então, ligou para Lady Yang para dizer que Ning Feng era seu convidado e que ela deveria cuidar dele, com o que ela concordou. Wang ligou para alguém chamado Zhang para perguntar se ele ainda estava procurando um bom equipamento para seu filho e mencionou que tinha um ali enquanto Yang lhe servia chá. Foi vendido e que o comprador está disposto a pagar 50 cristais. No entanto, depois de deduzir uma taxa de transação de 8, ele receberá 46 cristais. Essa revelação choca Ning Feng e Yang também o encara incrédulo. Um momento depois, Wang menciona que, se ele concluir as formalidades lá, eles transferirão o dinheiro para sua conta imediatamente.
Ning Feng responde que foi rápido e que ele só estava pensando em comprar mais alguns equipamentos. Wang lhe assegura que recomendará alguns em breve, garantindo sua satisfação. Do lado de fora da sala, outra senhora pergunta à senhora bonita diante se ela não mencionou que gosta mais de homens bonitos e questiona por que ela deixou aquele jovem ir embora. A moça bonita responde que só gosta de rapazes bonitos, ricos e poderosos. Rapazes insinuando que os pobres não são dignos de carregar seus sapatos. Ao vê-lo com Wang e Yang, questionam a moça sobre seu cliente estar com o mestre Wang. A senhora revela que ouviu que ele vendeu equipamentos por 50 moedas de cristal e estava escolhendo outro, chocando-as ao saber que isso era mais que 3 meses de salário delas em comissão. A moça fica atônita e exclama que deveria ter recebido ele, então a comissão é dela. Após as compras, Yang diz para ele se cuidar e, da próxima vez, procurá-la diretamente. Ela se apresenta como Yangzin. No dia seguinte, Ning Feng sai orgulhoso com seu novo equipamento, aliviado por ter testado na noite passada e que o feitiço não será afetado pelo sistema, sem preocupação com a exposição. Ele então liga alegremente para Wang Jiu. Mas então alguém diz a Wang Yu que não esperava encontrá-la ali. Ela vê um grupo à sua frente, composto por um guerreiro de escudo, um mago, um berserker de machado grande e um clérigo. Ela os apresenta a ele como membros de sua guilda, e 2 membros sorriem para ele, mas os outros 2 o olham seriamente, fazendo com que ele se pergunte o que há de errado com esses 2, pois parece que ele lhes deve 80 milhões. O guerreiro do escudo diz a Wang Jiu que ela estava prestes a alcançar sua segunda transformação, levando-a a perguntar o que ele queria dizer. Jin Feng ficou surpreso, pois sabia que as transformações só podem ser feitas uma vez a cada 30 níveis, e se perguntou se Wang Jiu estava quase no nível 60. Isso explicou por que Wang Jiu é considerada uma garota genial com classificação 5 estrelas desde o início. O homem então responde que não foi nada demais, ele só queria lhe dar um presente. Ele lhe deu uma poção de agilidade avançada que era consumível de qualidade laranja e que aumentava permanentemente o atributo de agilidade em 3. O homem berserker exclamou que aquela era uma poção avançada que aumentava permanentemente os atributos. A clériga perguntou se ela estava certa em presumir que era cara. O homem respondeu que cara não era grande coisa porque custava apenas 20 a 30 moedas de cristal. No entanto, ambos concordaram que o problema principal era que poções de nível tão alto são difíceis de conseguir, mesmo com dinheiro. Seu pai pediu ajuda a amigos e conseguiu uma. Ela agradeceu ao homem, mas disse que ele poderia pegar o presente de volta. O homem discordou, enfatizando que a poção era muito preciosa. Ele perguntou se ela não estava determinada a entrar na melhor universidade. Ela deu meia volta, respondendo que não havia necessidade disso e que eles ainda tinham coisas a fazer, portanto, deveriam ir primeiro. O homem, visivelmente irritado, apontou para Ning Feng e perguntou a Wang Yu se ela realmente iria perder tempo com esse tipo de lixo. Ela chamou homens ao Shen com raiva para avisá-lo, mas Shen perguntou a ela o que havia de errado e comentou que uma estrela era apenas lixo e que eles nunca seriam importantes em suas vidas. Ning Feng se perguntou por que Shen o estava olhando. Quem era esse cara? Se estava doente, se deveria lançar um feitiço proibido nele. A senhora clériga tentou persuadir Shen a ir embora, mas ele insistiu que ela se afastasse, dizendo que não era da conta dela. Ele disse com veemência que o corpo inteiro de Ning Feng não valia uma única poção de atributo, e que deveriam ir embora para evitar constrangimentos. No entanto, Ning Feng calmamente perguntou se ele estava agindo como um cachorro louco, mordendo as pessoas, e apontou que era só uma poção de 3 atributos. Mesmo assim, ele se vangloriava arrogantemente. Shen retrucou com raiva, questionando o que ele havia dito e se estava procurando a morte. O mago desafiou Shen, perguntando se ele tinha algo mais formidável para justificar sua atitude e por que não mostrava. Shen, concordando com sua equipe, disse-lhe que, desde que conseguisse produzir tal item, ele se ajoelharia e se curvaria diante dele, mas, se não conseguisse, faria o gesto em seu lugar. Ao liberar o item, ele instruiu Shen a se preparar e o apresentou a Wang Yu como um presente. Surpresa, ela descobriu que se tratava de um distintivo de pioneiro, um item laranja que aumentava permanentemente os atributos. Ela perguntou sobre o item, pois nunca o havia encontrado antes. Shen, gaguejando, questionou como um item poderia fornecer permanentemente um aumento de 10 atributos e especulou que era uma falsidade. No entanto, ele sugeriu com confiança que eles testassem o item para ver por si mesmos. Wang Yu, inicialmente hesitante, aceitou o emblema com a garantia de que o havia encontrado em sua casa e o destinava a ela. Sua equipe pediu que ela utilizasse o emblema imediatamente, sem conseguir conter a expectativa. Ao usá-lo, ela confirmou o aumento dos atributos, surpreendendo a clériga. Shen e o mago negaram, acusando Ning Feng de roubo. Ele lembrou Shen de se curvar devido à sua suposta deficiência auditiva. Shen recusou, mas quando Men Yu questionou, ele procurou o apoio da equipe, mas eles estavam partindo. Sem opção, Shen ajoelhou-se e fez uma reverência. Depois disso, ele se afastou enquanto se despedia de todos, dizendo-lhes que os veria mais tarde. Quando já estavam longe,
Wang Yu se desculpou com ele, mas ele disse a ela para parar, indicando que o relacionamento deles não permitia desculpas. Sorrindo, ele lhe disse que ela realmente não precisava acompanhá-lo porque ele preferia que ela concluísse a segunda transformação e entrasse na melhor universidade. Ele mencionou que não poderia subir de nível com ela perto. Preocupada, ela disse para não desistir, e ele respondeu que não estava desistindo. Ela lhe deu livros de habilidades, explicando que ele poderia aprendê-las no nível certo. Ao ver que eram de qualidade roxa, ele perguntou se eram caros. Ela disse que não custavam muito e não se comparavam ao distintivo que ele lhe deu. Então ele disse que os aceitaria depois. Em um cemitério perigoso na periferia do reino, os mortos-vivos atacaram. Uma flecha voou, atingindo um morto-vivo na cabeça. Ele gritou que era 666 e pensou que a experiência que ganhava ali era baixa. Mas ele não podia dizer a Wang Yu que já estava no nível 10, pensando no que fazer quando também se sentisse desamparado. Mas então o telefone de Wang Yu tocou e ela atendeu. A clériga informou que o grande chefe, o necromante caído, estava prestes a aparecer, uma oportunidade rara. Perguntou se ela queria ir, Shen interrompeu e perguntou: como vamos lutar contra o chefe sem Wang Yu? Diga a ela que o necromante pode deixar itens raros de mago, importantes para ele. No reino secreto, ele poderia subir de nível depois. Ela concordou e disse para ele ir para a zona segura e esperar. Ele concordou animado. Ela então voou enquanto ele gritava para ela se cuidar e jogar quando pudesse. Ela gritou de volta para ele calar a boca. Ele sorriu, pensando que finalmente estava sozinho, e disse com orgulho: o grande chefe estava lá hoje. Ele estava feliz por ter se preparado cedo ontem e aprendido mais 2 habilidades, já que todas poderiam ser usadas gratuitamente uma vez. Quanto mais feitiços proibidos, melhor. O sistema então mostrou a habilidade passiva Dom Arcano, que permite lançar todos os feitiços proibidos uma vez por semana sem consumo. Ele esticou os braços desapontado, pensando que só tinha 3 espaços de habilidade no seu nível atual e sabia que não poderia usar a habilidade Kibuku Wang Yu. Em uma tumba perigosa, um dos homens da outra equipe disse a seus membros que o chefão havia aparecido nas profundezas da Torre Alta do Reino Secreto e que eles precisavam lutar até lá. A partir daqui, eles deveriam ter cuidado, pois essa masmorra é muito difícil e os monstros lá dentro são muito perigosos. No entanto, todos ficaram chocados quando um poder flamejante passou por eles. A senhora disse à sua equipe que já havia uma equipe de aventureiros à frente, fazendo o homem gaguejar e se perguntar como eles estavam tão à frente. Mas o outro homem percebeu que eram Wang Yu e Shen da Guilda Leão e disse à sua equipe que, mesmo que fossem colocados em escala nacional, ainda eram novatos extremamente poderosos. O outro homem concordou e disse a eles que os outros não tinham a menor chance. Enquanto olhava para a Guilda do Leão matando monstros com entusiasmo e facilidade na frente, o clérigo perguntou ao homem berserker se ele achava que o Wang Yu havia se tornado ainda mais forte, ao que o homem berserker concordou e respondeu que, afinal, a agilidade de Wang Yu havia aumentado em 10 pontos. Enquanto isso, no reino secreto dentro de uma tumba perigosa e profunda, um buraco negro proibido apareceu, e ele saiu dele dizendo com entusiasmo que o feitiço proibido da magia espacial, de fato rápido, é chamado de passo vazio. É um feitiço sombrio e proibido que rasga o espaço no mundo sombrio, atravessa rapidamente o local de destino e pode durar 1 hora. Um momento depois, um buraco de ouro apareceu no chão, e o chefe da perigosa tumba profunda saiu dele. Mas ele apenas disse calmamente que já era tarde. Ele imediatamente lançou um ataque poderoso contra ele, causando uma forte explosão e deixando apenas poeira em sua posição anterior. Ela o chamou de aventureiro arrogante e exigiu saber como ele ousava aparecer sozinho. Então ele reapareceu atrás dela usando magia espacial, dizendo que não queria compartilhar os espólios. Ele ativou sua habilidade de chuva de meteoros, um feitiço sombrio que invocava uma chuva de fogo, causando danos massivos. O chefe ficou chocado ao ver a chuva de fogo atingir todos os monstros da torre, causando uma explosão enorme. Explosão! Ele imediatamente usou sua magia espacial para evacuar da chuva e viu o sistema mostrando que ele havia matado um cadáver. Demon Demon Erosion Ghost Dark Faced Ghost Armor Warrior e True Armor Warrior, ganhando 120 pontos de experiência, no total, 200 para cada um deles. O sistema então lhe mostrou que ele havia matado um necromante da lei caído, fazendo com que ele ganhasse 50 pontos de experiência e atingisse o nível 30. Ele foi até os itens descartados, sabendo que os espólios eram abundantes e que ele poderia usar o pingente e as pedras preciosas. Infelizmente, os livros de habilidades não eram exclusivos para magos, mas valiam muito dinheiro. Ele decidiu absorver o emblema do necromante, aceitando a redução de resistência. Após absorver o emblema, o sistema mostrou que ele poderia desbloquear a ocupação oculta, mago morto-vivo ou ativar as tarefas de pré-requisito para a ocupação oculta de todos os magos elementais. Ele sorriu, sabendo que são raras e inatas, sem como intervir.
Pensou se esses emblemas poderiam ativar as ocupações ocultas. Ele decidiu e gritou que um homem de verdade deveria ser um mago totalmente elementar. Enquanto isso, seu reinado meteórico se espalhou pela perigosa tumba onde Wang Jiu e sua equipe lutavam. O Berserker, em pânico, perguntou o que estava errado e gritou sobre uma flutuação mágica aterrorizante. Wang Yi ordenou que parassem e recuassem. Shen discordou, querendo matar o necromante, e ela gritou se ele queria colocar todos em perigo. Shen cerrou os dentes, achando muita má sorte. Após se retirar, pegou seu telefone para informar Ninfeng, mas leu que Ninfeng tinha assuntos urgentes e sairia primeiro. Que ele tinha assuntos urgentes e que sairia primeiro. Mais tarde, ele chegou ao salão de transformação e entrou, notando que não havia muitas pessoas lá. Ele então viu a senhora ao lado e ela lhe perguntou se ele estava ali para receber a tarefa de transformação, ao que ele respondeu que sim. A senhora concordou e disse para ele deixar que ela registrasse suas informações. Primeiro, ela então começou a questioná-lo sobre suas informações, e ele respondeu. A senhora não podia acreditar que ele estava sendo transformado aos 18 anos e notou que sua aptidão era um pouco fraca. Ela então se levantou e disse a ele que a seguisse até a transformação da empregada, o que ele concordou. Quando chegaram à transformação da empregada, a senhora lhe disse para seguir o processo e que ela sairia primeiro, o que ele agradeceu. Quando a senhora estava fora do quarto, ela viu alguém e perguntou ao capitão Ju se havia algo errado. Ju respondeu que eles tinham acabado de investigar no local e que a tumba perigosa tinha sofrido danos graves. Além disso, a fonte de energia ainda não estava clara, mas o nível de ameaça estimado poderia chegar a um rei ou mais. A senhora perguntou a Ju se havia 2 ameaças de nível rei em apenas 2 dias, e Ju confirmou. Ele então lhe disse que havia sido enviado pelos superiores, solicitando que a sombra solitária entrasse em ação. Por outro lado, na sala de transformação, o sistema mostrou a Ninfeng que sua primeira transformação era se tornar um mago lambedor com condições de entrar no reino da ilusão, na tumba de Wang Yi e obter o item da missão, a coroa da alma de sangue. O limite de tempo é de 3 dias e a dificuldade é de 1 nível. A outra opção é o Deus Mago de todos os sistemas, que é a primeira prequela da transformação com condições de entrar no Reino das Ilusões, o Templo Divino de Wuyan, e obter o item da missão, o Emblema Sagrado. Emblema Sagrado. O prazo é de 3 dias e a dificuldade é nível S. Ele escolhe o Deus Mago, achando que é só uma missão prequel. O sistema pede que ele verifique as informações novamente. Após resolver a missão, ele sai pensando que a profissão oculta é realmente digna. Até uma missão de nível S apareceu. Ele ficou feliz por terem dado 3 dias, então não foi muito estressante. Outra senhora sorriu e se despediu dele, e ele sorriu e acenou em despedida. Ele notou que não era a senhora adiante. Enquanto isso, na tumba perigosa, um homem diz a Joe, entusiasmado, que é a primeira vez que ele vê um membro da sombra solitária, e que a roupa deles é diferente. No entanto, Joe diz ao homem para ficar quieto e responde que, afinal, a existência dessa organização é um segredo oficial. Joe explicou que se diz que todos os membros da Solitary Shadow possuem profissões ocultas raras que lhes permitem usar o poder da escuridão em combate, especializando-se na execução de missões especiais. A senhora tocou a cabeça com dor e disse a todos que era um poder das trevas tão poderoso que, embora tivesse se dissipado muito, ainda a afetava. Ela diz a Yu que não encontrou nenhuma pista, e parece que o culpado desapareceu depois de causar o dano, tornando impossível decidir seu objetivo. Ju diz a ela que, recentemente, tem recebido relatórios frequentes de que alguns reinos secretos têm mostrado sinais incomuns que podem ser um prelúdio de algum tipo de crise e pergunta se há alguma conexão entre eles. Ela respondeu que era difícil dizer e que consultaria os superiores e aumentaria a mão de obra. Ju não conseguia acreditar que até mesmo a famosa sombra solitária, Quan Lan, achava isso problemático. O homem pergunta a Quan Lan se o culpado está confinado a um monstro e se podem ser outros. Mas ela pergunta ao homem se ele quer dizer se o culpado é um mutante como ela, fazendo com que o homem se desculpe e explique que não quis dizer outra coisa. Ela responde calmamente que o nível de ameaça ali excedeu o nível do rei e que, para controlar um poder das trevas tão grande, o custo não é algo que o corpo humano possa suportar. O homem pergunta se há um monstro extremamente poderoso escondido na cidade, que pode causar uma catástrofe a qualquer momento. Ela concorda e responde que ele está provavelmente escondido no escuro e deve ser encontrado rapidamente. Enquanto isso, o monstro estava em casa, encontrando conforto no ambiente escuro. Sentou-se na cama, pensando que, após atingir o nível 34, mais espaços para habilidades foram adicionados. Ele decidiu começar aprendendo 2 livros que Wang Jiu havia lhe dado. Em seguida, ele disse ao sistema que queria aprender uma habilidade passiva, a defesa da terra suja, e clicou nela. O sistema mostrou a ele que a habilidade passiva Defesa da Terra Suja entrava em vigor automaticamente quando era atacada com o dano sem absorvido pela carapaça da Terra Suja, até o limite de dano que a carapaça da Terra Suja pode infligir. Além disso, quando o ataque é interrompido, a carapaça de Terra Suja se repara gradualmente. Ele descobriu que as maldições proibidas também podiam se fundir com feitiços de nível inferior para gerar novos efeitos, e com isso, ele tinha outro meio de defesa, tornando o dano comum completamente ineficaz contra ele.
Em seguida, ele abriu outro livro e o sistema lhe mostrou que a habilidade detectada técnica de queda de rocha poderia se fundir com a concha de terra suja da maldição proibida e com a chuva de fogo de meteoros, e foi executada automaticamente. Em seguida, ele aprendeu a habilidade passiva domínio elemental terra, e o sistema lhe mostrou que ela poderia aumentar todos os efeitos de feitiços baseados na terra em 20. Depois de revisar seus livros e habilidades, ele notou que o número de slots de habilidade ainda era 4, então decidiu trocar e comprar alguns livros novos. Mais tarde, na torre de troca, ele entrou e a senhora de antes o viu, pensando que ele era o mesmo de antes. Da última vez, ela pulou na frente dele, dizendo docemente que estava lá, mas ele disse que procurava Yang Xin. Ela flertou dizendo que Yang Xin estava com outro cliente e que hoje ela o acompanharia. No entanto, ele passou por ela dizendo que não precisava e que ele mesmo daria uma olhada, deixando a moça frustrada e se perguntando se ele a estava rejeitando e se ela não era comparável a Yang Xin. Ela o seguiu, dizendo que estava tudo bem, era seu dever. De repente, Yang Xin correu e chamou seu nome. Ele perguntou se ela havia terminado e ela disse que não. Ela estava comendo, mas seu colega disse que ele estava lá, então correu. Ele se desculpou por interromper e se ofereceu para atendê-la depois como compensação. Ela respondeu que isso era constrangedor. Enquanto isso, a senhora ao fundo estava furiosa, achando que ele estava provocando sua raiva. Um momento depois, ele apontou para os livros e disse a Wang que queria vender aqueles 2 livros de habilidades e comprar mais livros de mago. Wang disse que não havia problema e ordenou que Yang o acompanhasse, e ela concordou. Wang lembrou que da última vez ele vendeu uma arma laranja, mas dessa vez eram livros de habilidades roxos, o que fez Wang se interessar por seu histórico e decidir, e enviou alguém para saber mais. Depois, ele e Yang conversavam no restaurante. Quando terminaram, ele chamou o garçom, mas Yang disse que já tinha pago. Chocado, ele perguntou sobre o combinado, e ela respondeu que tinha um motivo e que ele não devia se preocupar. Ele perguntou o motivo, mas ela brincou que era um segredo e que deveriam ir embora. Eles estavam do lado de fora. Ele se ofereceu para acompanhá-la, mas ela disse que não precisava, pois estava indo para outro lugar, e pegaria um táxi. Ele concordou e disse para tomar cuidado. Quando ela entrou no carro, o motorista perguntou o destino e ela respondeu que era o segundo hospital da cidade. Ela sorriu, pensando que, graças a Ninfeng, ganhou uma grande comissão e as despesas médicas de seu pai foram pagas. Quando ela chorava de felicidade, a janela do carro quebrou e algo perfurou o motorista. Ela ficou horrorizada ao ver aquilo fora do carro. Havia um portal acima e muitos monstros saíam dele, causando caos na rua. Ela agarrou a maçaneta e pulou para fora. No chão, ela se perguntou o que estava acontecendo e por que os monstros apareciam na zona segura. Então, um monstro apareceu. Atônita, ela viu um homem saindo do portal, que sorriu para ela. Ela atacou o monstro com seu poder, mas ele não sofreu nada e gritou de raiva. Yang Xin era uma maga de uma estrela em nível 34, mas seu ataque foi inútil. O monstro balançou sua garra para atacá-la, fazendo-a gritar de medo. Felizmente, o Capitão Zhu apareceu a tempo e decapitou o monstro. Ele perguntou se ela estava bem, e ela disse que sim. Ele disse para ela se esconder. Ela fugiu enquanto Zhu notava que tudo ao redor estava corrompido e que o reino secreto estava se fundindo com a realidade. Ele nunca tinha visto algo tão grave. Olhou para o monstro que matou e percebeu que esses monstros não eram para uma pessoa comum de uma estrela enfrentar. De uma estrela, uma pessoa comum poderia lidar com eles, lembrando das palavras de seu colega sobre um monstro poderoso escondido na cidade que poderia causar uma catástrofe. De repente, dedos afiados o alcançaram, mas ele pulou a tempo. Ele perguntou ao atacante se era um mutante, e o homem respondeu que não era lixo, mas o guardião do poder da escuridão. Gil ficou curioso sobre o que o homem queria dizer com guardião, mas decidiu deixar isso de lado, sabendo que não era o momento certo. Ele atacou com sua espada, mas o homem a socou e a lançou para longe. Gil percebeu que a situação era realmente ruim, pois o homem era de nível 3ª transferência ou até superior. O homem tocou o chão com o dedo, liberando seu poder, e riu, dizendo que era seu território. Então, liberou um poder sombrio ao redor deles, dizendo a Ju que ele era fraco e não era páreo, e saltou para atacar. Pensando que ninguém o venceria, cravou suas garras afiadas nele, jogando-o longe. Rindo, gritou que estava mais forte e sentia uma onda de poder ao pisar naquela terra. De repente, o pingente de crânio chamou-o de humano inferior e disse para não se entregar, fazendo-se desculpar. Alguém na fenda do céu lembrou que seu poder foi concedido por ele e que, sem ele, não passaria de uma criatura rastejante na sujeira. Como sua espécie, um olho apareceu na fenda e demônios saíram lentamente. O demônio ordenou que o homem ajoelhado e tremendo provasse que ainda tinha valor e
que utilizasse as pessoas da cidade como sacrifícios para garantir seu domínio sobre o mundo. O homem aceitou. Alguém afastou a cortina e Ninfeng saiu de um banheiro público. Ele ficou surpreso ao ver cadáveres e um monstro do lado de fora, se perguntando o que estava acontecendo. O monstro olhou para ele e avançou para atacar, mas o chão à sua frente rachou e ele simplesmente atacou o monstro com sua parede de espinhos de terra. Ele estava feliz por ter gastado muito dinheiro para comprar aquela arma hoje, que vinha com uma habilidade roxa e complementava seu bônus de magia de morte. Ele então saiu do prédio e ficou chocado ao ver que a rua estava corrompida. Ele então viu alguém arrastando um cadáver e o homem jogou o cadáver de lado quando viu Ninfeng. Irritado com alguns insetos esquecidos, o homem pulou e lançou suas garras afiadas, pegando Ninfeng de surpresa. Ele o agarrou, mas ficou chocado ao ver Ninfeng liberar um escudo, fazendo seu braço tremer. O homem gaguejou e perguntou como Ninfeng bloqueou seu ataque, e o demônio disse que era um poder das trevas. O demônio também disse que o poder de Ninfeng excedia o seu, mas depois, ele mesmo, afirmando que sentiu uma aura mais aterrorizante que a morte vinha de Ninfeng. Com os olhos fechados, Ninfeng pensou que o homem parecia forte e talvez planejasse lançar uma maldição na cidade. Ele abriu os olhos e quebrou o braço de cristal do homem, que gritou pelo seu demônio líder. Mas o demônio disse que o usuário estava fora de serviço e que ele deveria lidar com isso sozinho. Os demônios voaram para o céu e voltaram para a fenda, com o líder dizendo para se apressarem, pois ela estava se fechando. A fenda se fechou e o homem perguntou o que estava acontecendo e como seu poder havia sumido. Jinfeng apenas sorriu. Os mutantes são aqueles que, durante o despertar, adquirem a profissão oculta da escuridão. Eles podem usar o poder da escuridão, tornando-os mais fortes que as profissões comuns do mesmo nível. Quando perdem a proteção da escuridão, tornam-se vulneráveis. O homem grita ao ser perfurado por um espigão de terra, morrendo instantaneamente. Ninfeng sabe que o homem pode ser problemático, mas fica aliviado por se concentrar no ataque sem se preocupar com a defesa. Ele decide pegar rapidamente os despojos e voltar para casa antes que alguém perceba. Um momento depois, na cidade destruída, Quanglan e uma senhora aparecem. A senhora informa que o monstro recuou e a invasão cessou. Ela percebe que 2 feitiços destrutivos surgem e desaparecem, intrigando-a sobre as intenções do inimigo. Ela pergunta sobre a situação em outros lugares, e a senhora responde que é seguro, exceto pelas pesadas perdas no sul da cidade. Com a situação atual desconhecida, lembrando que o sul da cidade é onde Ju está no comando, sugere que vão investigar. Enquanto isso, alguém olha para o homem morto. Duan se pergunta se todos os pertences foram levados. De repente, Quanlan aparece e ordena que Doan não se mova. Ela então questiona sua identidade. Doan mostra seu distintivo, indicando que é do Reino das Nuvens, e a acalma. Ela reconhece o distintivo e diz que ele pertence à organização não oficial composta inteiramente por lutadores, o que ele confirma. Ela menciona que ouviu dizer que ele sempre age em segredo e pergunta por que ele estava lá. Dawn explica que o homem morto era originalmente um membro do grupo deles, mas traiu a organização e ajudou o reino a invadir a realidade, o que levou a um ataque de monstros ao acampamento deles e resultou em muitas baixas, exceto por alguns sobreviventes. A senhora pergunta se o incidente é semelhante aos eventos recentes e se a invasão parou porque o homem morreu. Ela se questiona se mataram o homem. Ela responde que não sabe. Dawn menciona que o homem gostava de se esconder no reino, destacando sua astúcia e suas tentativas fracassadas de encontrá-lo. Refletindo, Quanlan percebe que, apesar da força de Ju, o exército foi eliminado, sugerindo que a morte direta do inimigo interromperia a invasão do reino. Essa revelação leva Quanlan e Duan a especularem se existe uma figura tão formidável na cidade de Qinyu. Duan então se afasta, levando-a a perguntar aonde ele está indo, ao que ele responde que está indo procurar algo. Enquanto isso, na casa de Ninfeng, ele estava gritando de felicidade ao descobrir que a entrega do homem na verdade incluía 2 peças de equipamento laranja para a profissão de lutador. São eles, Glória Eterna, um acessório de qualidade laranja com exigência de nível 120, e calças de Glória Eterna, outro acessório de qualidade laranja, que também exige nível 120. No entanto, ele se lembrou de que o homem não as estava usando, o que o levou a supor que provavelmente era porque o nível do homem não era alto o suficiente. Ele sabia que, se o homem as tivesse usado, teria que usar técnicas proibidas para derrotá-lo. Ele olhou para o pingente do homem, notando sua aparência estranha e falta de qualidade. Ao mexer no pingente, esperava que não houvesse nenhum deus antigo escondido. O pingente não se moveu, mas o demônio o observava. O demônio, feliz por ter fechado o reino, esperava não ter sido descoberto.
Quando Nin Feng olhou para o pingente e expressou sua esperança de que nenhum deus antigo estivesse escondido, o demônio pulou de susto e ordenou que cortassem todos os contatos com ele. Seus demônios cortaram todos os contatos e não expuseram sua localização apressadamente, o que os monstros seguiram rápido. O demônio suspirou aliviado, admitindo que isso o assustava muito. Ele se perguntou como Nin Feng o detectou. No dia seguinte, no hospital da cidade, Ju estava na cama coberto de bandagem e disse a Quan Lan que foi o jovem lutador que o salvou. Ele disse que, ao ver o jovem lutador, o inimigo abriu uma fenda e fugiu. Ela concordou, dizendo a Ju que sentia que a força de Duan era comparável à dela. O homem pensou se o mandês, que escapou dos mais fortes, foi realmente derrubado por uma figura misteriosa. Ela especulou que parecia ser o caso. Ela pensou que o homem misterioso talvez estivesse apenas de passagem, ou em reclusão. De qualquer forma, essa figura não estava registrada e, além de traços de magia comum, não havia descobertas especiais no campo de batalha. Gil ficou aliviado ao pensar que a figura estava vivendo entre eles. Sentindo-se seguro, o homem compartilhou sua ideia exagerada, perguntando se restos de poder sombrio permaneceram no campo de batalha da noite anterior. Na noite anterior, ela confirmou sua suspeita, explicando que os inimigos eram monstros de outro reino. O homem admitiu sua confusão, apenas adivinhando a situação, e especulou se a figura misteriosa poderia ser um mutante. Ele notou que os dois feitiços devastadores não causaram vítimas e ponderou se a figura misteriosa poderia ser um mutante. Ju descartou a ideia como impossível, mas Quan Lan levou a sugestão a sério. Enquanto isso, na fronteira, Nin Feng anunciou que queria mudar de emprego e pediu para passar. Os homens permitiram e ele viu o Templo da Resplandecência. Ao caminhar em direção ao templo, não sabia que estava sendo seguido. Era Do. Ao investigá-lo na bolsa de valores, a senhora informou a Wang que Doan tinha vindo vê-lo. Wang cumprimentou Doan e disse que estava com medo. Wang cumprimentou Doan e disse que ouviu que ele queria comprar 4 trajes de lutadores. A senhora pensou que, com um homem bonito e generoso como Doan, não precisariam se preocupar no futuro. Wang então sugeriu trazer Doan a bordo. Coincidentemente, um cliente antigo ligou e queria vender um traje de combate. Mas esse cliente antigo tinha só 2 peças, uma blusa e uma calça. Duan perguntou sobre o paradeiro dele, e Wang disse que ele tinha compromissos hoje e não podia vir. No entanto, Doan notou que os detalhes das 4 transferências, 2 peças, uma blusa e uma calça, correspondiam às informações principais sobre a relíquia de seu mestre. Embora não confirmado, o traje mencionado era provavelmente do seu mestre. Doan perguntou a Wang se ele sabia onde estava seu antigo cliente e disse que pagaria pela informação, que surpreendeu Wang. Wang pensou na coincidência, lembrando que, assim que Nin Feng disse que venderia o traje, Doan apareceu perguntando como se fosse planejado. Wang lembrou que seu antigo cliente mencionou que iria a uma cidade vizinha para negócios e sugeriu ligar para confirmar mais tarde. Wang perguntou se Duan já havia saído, e a senhora confirmou que sim. Ela perguntou se havia algo errado e Wang disse que investigou o passado de Nin Feng. Descobriram que os pais de Nin Feng, profissionais de 2 estrelas, desapareceram em um acidente quando ele era jovem, deixando-o sozinho. Nin Feng frequentou a 7ª escola de ensino médio e despertou aos 18 anos, mas era só um profissional de 1 estrela. Ao ouvir isso, a senhora ficou surpresa e disse a Wang que achava Nin Feng impressionante. Mas, na verdade, Nin Feng não era extraordinário. Ela comentou que sempre achou estranho Nin Feng parecer tão pobre, mas agora isso foi exposto. Ela então questionou onde Nin Feng adquiriu os itens que vendia em seu posto de troca. Um profissional de 1 estrela não poderia obter itens tão valiosos. Wang disse que esse era o problema e que, embora Nin Feng fosse amigo da filha da família Wang, eles não o ajudaram muito. A senhora notou que Doan parecia infeliz antes, e perguntou a Wang se o terno de Nin Feng poderia ter sido roubado. Wang respondeu que talvez não tenha sido roubado, mas não foi obtido de forma legítima. E, desta vez, Nin Feng parece ter provocado alguém que não devia. A senhora respondeu entusiasmada que um especialista em 4 transferências é destacado até mesmo em Beishan e concluiu que os itens de Nin Feng foram roubados, despertando seu interesse. No Templo da Resplandecência, Duan estava escondido atrás de uma pedra, seguindo Nin Feng. Ele não acreditava que alguém tão jovem pudesse repelir a invasão do reino, especialmente considerando que até seu mestre foi derrotado pelo chefe do reino. Duan pulou para trás de outra rocha para continuar sua vigilância. Segundo suas informações, a relíquia de seu mestre poderia estar com Nin Feng. Se Nin Feng não fosse o formidável, alguém o apoiava. Duan sabia da importância da cautela e escolheu se esconder. Ao chegar à entrada do Templo da Resplandecência, Nin Feng viu aventureiros lutando contra monstros.
Duan notou Ning Feng trocando de roupa e acreditou que, avaliando o equipamento de Ning Feng, ele poderia medir aproximadamente a força de Ning Feng. Depois de trocar de roupa, Ning Feng parecia extremamente comum, semelhante a um estudante que ainda não havia se formado. Isso fez com que Duan se perguntasse se era algum tipo de disfarce. Ele se convenceu de que, de fato, devia ser um disfarce, pois, dada a idade de Ning Feng, um novato não chamaria a atenção e permitiria que ele se misturasse facilmente à multidão. Duan pensou que, se Ning Feng estivesse escondido, ele poderia perder o rastro. Para não levantar suspeitas, decidiu não segui-lo de perto. Duan marcou Ning Feng com sua habilidade, ativando sua percepção espiritual, sem alertá-lo. Enquanto seguia Ning Feng no templo, Duan observou os monstros. O treino não era muito avançado, o que fez Duan se perguntar o que Ning Feng fazia ali. De repente, Ning Feng percebeu algo se aproximando e se protegeu de um monstro. Duan ficou chocado ao ver que Ning Feng tinha uma defesa inviolável. Duan notou que os monstros evitavam Ning Feng, confirmando que ele não era comum. Quando Ning Feng parou, Duan se perguntou se a figura imponente era o chefe final e se Ning Feng lutaria um contra um. Ele exclamou silenciosamente, sem ninguém por perto. Observando o chefe, Duan achou estranho que alguém tão forte como Ning Feng lutasse contra um chefe de nível baixo. Era estranho, especialmente porque a estátua não se movia. Ning Feng examinou a área, notando que o guia da missão não mencionava a estátua tremendo de medo. Com medo. Esforçando-se para ficar quieto, ele entrou na sala e disse em voz alta que ela deveria estar lá. Ele viu uma estátua colossal, um anjo flutuando. O chefe sem rosto mostrou seus olhos brilhantes e voou, deixando Ning Feng atônito. Ele olhou para cima, perguntando por que fugiu, enquanto Duan, escondido, se perguntava se era um chefe raro e como Ning Feng sabia. O sistema informou Ning Feng que sua missão era a de primeiro turno dos magos. Ele precisava entrar no Templo do Reino da Glória, obter o emblema sagrado e derrotar o chefe oculto, o Anjo de 6 Asas. Ning Feng sorriu ao se aproximar do anjo, feliz por ser uma missão de nível S, e pensou quem poderia lidar com ela em um primeiro turno normal. O anjo, proclamando medo, gritou assustado e perguntou para onde fugir em seu reino. Tentando voar, uma tempestade se formou sobre o templo. Apesar do medo, o anjo subiu. Tentando escapar de Ning Feng, ele ergueu a mão ativando sua habilidade de cascata de trovões, convocando uma tempestade. Invocando o poder dos céus, um enorme olho apareceu no céu, liberando um raio que atingiu o anjo em fuga, desintegrando-o em cinzas. O trovão também transformou o templo em cinzas, e tudo estava no chão. Temendo o que viu, Duan não conseguia acreditar, pois nunca tinha visto essa magia antes. Duan sabia que a força de Ning Feng estava acima de seus mestres, o que o fez pensar se Ning Feng poderia ser poder de 8 turnos. Por outro lado, Ning Feng suspirou, pensando que antes de completar o primeiro turno, seu nível não aumentaria mais. Ele viu que tinha muitos pontos de experiência, um desperdício para ele. No entanto, decidiu esquecer isso porque, com o emblema na mão, voltaria e completaria a missão. O emblema era sagrado, consumível de qualidade laranja, e aumentava permanentemente os atributos espirituais em 8 e o efeito de recuperação em 100%. Efeito de recuperação total. Ele pegou seu pergaminho de teletransporte para voltar, mas Dawn correu e o chamou de chefão, pedindo que esperasse. Ele ficou horrorizado ao ouvir Dawn e se perguntou quando ele tinha chegado e se tinha visto. Duan percebeu que Ning Feng parecia infeliz e disse para não ficar com raiva, que ele podia explicar. Então, ouviram um barulho alto e Ning Feng percebeu que era o alarme. Então, ele disse a Douyin que saíssem dali primeiro e conversassem fora, e Douyin concordou. Quando saíram do templo e se acomodaram, Ning Feng perguntou se Duan o estava seguindo. Duan se desculpou e explicou que só queria confirmar, afinal, Ning Feng parecia muito jovem, e Duan não acreditaria sem ver com seus próprios olhos. Duan então lhe disse que, embora seu mestre, por mais forte que fosse, tivesse pago com a própria vida naquela época, ele só conseguiu selar temporariamente o reino invasor e deixar aquele traidor escapar. Ao longo dos anos, esse traidor vinha usando humanos como oferendas de sacrifício, tentando romper o selo, e Douyin vinha perseguindo esse homem há muito tempo, mas sem sucesso. Ning Feng sabia que Duan era uma potência do 4º turno e pensou que, se Duan não tivesse se revelado, ele não teria notado nada. Mas ele sabia que seu nível era baixo e a exposição era questão de tempo. Duan ficou horrorizado. Ning Feng ficou em silêncio, pensando se Ning Feng queria silenciá-lo. Duan disse que apreciava sua vingança pelo mestre e que, se precisasse de algo, avisasse.
Nin Feng sabia que o nível de Duan não era baixo e que Duan era um lobo solitário. Portanto, se ele pudesse estabelecer um bom relacionamento com Douyin, ele achava que seria útil. Ele então disse a Douyin que não queria que mais ninguém além dele soubesse sobre o assunto de hoje e Douyin respondeu com confiança que ele poderia ter certeza de que manteria esse segredo. Duan sabe que a magia de Nin Feng carrega um poder forte e sombrio, mas não prejudica os inocentes. Além disso, Nin Feng repeliu a invasão e salvou a cidade. Duan sabe que Nin Feng merece respeito. Eles saíram e Duan decidiu se estabelecer na cidade de Qinyu, já que não tinha para onde ir. De repente, seu telefone tocou. Era seu professor, Kai Wai, perguntando onde ele estava e se precisava de algo, pois ela estava fora da cidade se preparando para voltar. Ela disse que queria perguntar algo a ele e que conversariam quando ela voltasse. Ele concordou e encerrou a ligação, se perguntando por que Kai Wei o chamou. Em alguns cômodos, Quan Lian pergunta a Kai Wei sobre a conversa e Kai Wei responde que, pelo tom, parece tudo bem e que Nin Feng está se preparando para voltar. Quan Lan diz que Nin Feng, que despertou há alguns dias, atingiu o nível do primeiro turno e, por isso, está voltando. Do primeiro turno. Se não fosse pela investigação, isso poderia ter passado despercebido. Ela diz a Quan Lan que Nin Feng é estudioso e tem bom caráter, então acredita que ele não é ruim. Quan Lan diz que não afirmou que Nin Feng fosse ruim, apenas que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Depois, na reunião, um homem diz que a situação preliminar está controlada e que continuarão acompanhando, esperando atrair a atenção dos superiores. Superiores. Um homem idoso pergunta se há mais alguma coisa, e Quan Lan pergunta se é possível que os feitiços destrutivos em Qinyu tenham sido causados por mutante. Os três homens ficam em silêncio, e o velho pergunta como ela pode perguntar isso sendo uma mutante. O velho explicou que os mutantes usam o poder das trevas e o cérebro arca com os custos. Quanto mais poderoso o mutante, maiores os custos, consumindo sua vida, sanidade e até transformando em novos monstros. O velho disse que mesmo os custos comuns, se não formos cuidadosos, pode levar um mutante a um fim irrecuperável, sendo uma ameaça de nível real que não pode existir. O homem a chamou de antiga colega de classe e disse que ela estava ficando mais confusa. Ele disse que admirava sua imaginação sobre o mutante de nível real e que, se gostava tanto de inventar histórias, poderia ser roteirista. Mas ela respondeu que estava apenas considerando todas as possibilidades. Então, se ele ouvisse ou não, era com ele. O homem, irritado, disse que ela ainda estava argumentando e que eles eram incompetentes e não descobriam nada. Rindo, o homem disse que, se houvesse um mutante de verdade, ele cortaria a cabeça e deixaria ela chutar como bola. O velho limpou a garganta para interrompê-los e disse que já enviaram uma equipe de investigação para Qinyu. Esperava que ela cooperasse ativamente. A equipe de investigação assumiria seu trabalho. O ancião também disse que a solicitação para aumentar a mão de obra não foi aprovada. Ela perguntou com raiva ao velho se era falta de confiança nela, mas o velho respondeu que não era falta de confiança e implorou que ela aguentasse mais um pouco. Após a reunião, ela esticou a mão para relaxar um pouco, mas então uma senhora entrou na sala de reuniões com pressa e relatou que o templo do Reino da Resplandecência na cidade de Longo havia sido atacado por magia destrutiva, mas não houve vítimas por enquanto. Kai Wei Panic disse que, quando Nin Feng registrava seu local de treinamento, mas Quan Lan interrompeu dizendo que era correto registrar no Templo de Radiância. Quan Lan sorriu e disse que a situação estava interessante. Enquanto isso, a cidade do arco-íris foi envolvida por uma barreira, deixando todos lá dentro se perguntando o que havia acontecido. No Templo do Sol Radiante, um homem garantiu que as barreiras estavam no nível mais alto, isolando as forças das trevas e protegendo o centro da cidade. Todos acreditaram que era seguro. Ele estava frustrado porque o tumulto acionou o alerta máximo, e teriam que esperar o alerta ser suspenso para levar o carro para casa. Mas, então, uma rachadura apareceu no céu dentro da barreira e um monstro apareceu por ela. Emergindo lentamente, o enorme monstro notou uma barreira mágica na frente deles e questionou por que ela estava sendo aberta, mas decidiu descartá-la, pensando que os humanos são tão frágeis por sempre se esconderem atrás de suas cascas de tartaruga. Um enxame de monstros então saiu da fenda e o líder provocou dizendo que era uma pena para os humanos porque aquelas coisas não poderiam mais detê-los. O líder dos monstros apontou para a barreira e ordenou que seus lacaios atacassem. A barreira permitiu que os lacaios passassem, deixando todos confusos. O homem que acalmava as pessoas olhou para cima, perguntando-se o que eram aquelas criaturas. Todos ficaram chocados ao perceber que era um monstro. Um guarda entrou em pânico e perguntou por que os monstros atravessavam a barreira, mas o homem notou que a barreira não estava danificada, o que os fez pensar como os monstros entraram. As pessoas recuaram com medo, mas Douyin criou um escudo para proteger a todos. Ele chamou de chefe, sugerindo outra invasão intensa.
Perguntou se era como na cidade de King-O na noite anterior. Doan perguntou se deviam intervir. Perguntou se Doan tinha uma solução e, quando Doan ia responder, parou, sabendo que podia lidar com isso e se perguntou por que estava perguntando. Uma solução. Doan achou impossível que ele estivesse perguntando isso. Ele estava testando. Doan esticou o pescoço e disse que entendia e que cuidaria disso, deixando-o confuso. Mas havia muitas pessoas ao redor, então não era conveniente intervir. Ele achou melhor deixar Doan cuidar e respondeu ok. O monstro líder aterrissou, chocando a todo. Ele riu provocando enquanto um guarda lançava flechas, gritando que o monstro estava morto. No entanto, ele bloqueou facilmente com sua espada. Outro guarda apareceu atrás para atacar, mas com um golpe rápido, o monstro matou instantaneamente o guarda horrorizado. O guarda gritou como isso era possível, dizendo que não podiam tocá-lo. O monstro líder, arrastando sua espada, expressou desapontamento, achando que haveria humanos fortes para desafiá-lo. As pessoas fugiram. Vendo o monstro, o líder demônio levantou a espada, apontando para as pessoas e chamando-as de lixo. De repente, alguém bloqueou sua espada e o demônio líder ficou chocado ao ver que era só uma pessoa com uma adaga. Confuso, Doan disse que, embora seu chefe não precisasse de proteção, já que ele estava lá, não podia deixar seu chefe se envolver. Ele chama Ninfeng de chefe novamente, dizendo que cuidaria disso, levando Ninfeng a pedir que parasse de chamá-lo de chefe, pois era embaraçoso. O monstro líder riu, admitindo que nem todos os humanos eram inúteis, mas Doan empurrou a espada do monstro, mandando-o longe e danificando-o levemente. Antes que o monstro se recuperasse, ficou chocado ao ver Doan com adagas. Doan facilmente cortou o monstro líder em pedaços em segundos, deixando os espectadores incrédulos. Eles questionaram o nível e força de Doan, pois o monstro não teve chance. Tinha habilidades consideráveis, provavelmente de uma classe oculta de estrela alta. Doan voltou para Ninfeng enquanto o líder monstro explodia atrás dele. Doan, um artista marcial lendário de nível 137, representa uma classe oculta de 5 estrelas. Jin Feng, surpreso com as habilidades de Doan, informou calmamente que havia algo mais ali. Os monstros correram de volta para o portal, percebendo que seu líder morreu, e os arqueiros começaram a contra-atacar. Confiante que podia lidar com os monstros menores, Doan perguntou se precisava fazer mais. Ele apenas levantou o polegar e disse que ele foi muito bem. As pessoas não acreditavam que um lutador como Doan respeitasse tanto um jovem, questionando quão poderoso ele era e se poderia ser filho de uma família proeminente, viajando com guardas para ganhar experiência. Doan mostrou o saque do monstro líder e entregou a ele. As pessoas exclamaram que valiam dezenas de milhares de cristais cada um, e as senhoras perguntaram a Doan se ele precisava de uma empregada. Ele viu um grande amuleto dourado chamado Shazin Head, que pensou ser perfeito para Wang Yu. O outro item era um escudo escuro, e ele disse a Doan que venderiam o escudo por dinheiro depois. Um guerreiro ajudado por um sacerdote chamou 2 guerreiros poderosos e perguntou se poderiam conversar, e eles concordaram. Logo depois, o prefeito da cidade agradeceu por salvarem Longbov. O homem se apresentou como Kai Dongmin, prefeito de Longbo, e notou que não eram locais. Ele disse que estavam lá negócios, mas ficaram presos e não podiam sair. Ele perguntou se Kai Dongmin sabia por que estavam ali. Assustado, Kai disse que não, e perguntou se era pelo alerta máximo. Kai se desculpou, admitindo a culpa pelo inconveniente. Rapidamente, esclareceu que a culpa era dele. Kai ordenou que seu homem buscasse o pergaminho de voo recém-comprado e o ofereceu como desculpa, com o que o homem concordou. Ele ficou surpreso, pois sabia que o pergaminho de voo era raro na região e, embora de uso único, tornava viagens curtas práticas e rápidas. Kai Dongmin mencionou um pedido desagradável devido ao caos recente e perguntou se poderiam ficar na cidade do Arco Longo por alguns dias, porque, como viram, suas forças de defesa estavam fracas. Ele se desculpou com Kai Dongmin, explicando que sua agenda estava apertada e talvez não pudesse atender ao pedido. Seu pedido, a verdade era que sua transformação de classe só tinha 3 dias restante, e, se atrasasse, a primeira transformação nunca seria concluída. Ele perguntou a Kai Dongmin se estava muito ansioso, e Kai Dongmin respondeu com receio que foi um descuido dele. O homem entregou a Kai Dongmin o pergaminho e ofereceu o cartão preto supremo do posto de troca de Yuan Shen como agradecimento. Ele ficou chocado ao ver isso, pois sabia que o cartão preto supremo do posto de troca de Yuan Shen é dado a poucos indivíduos bem-sucedidos com vários privilégios. Ele entendeu por que Kai Dongmin podia comprar um pergaminho de voo e imaginou que o status de Kai Dongmin devia ser extraordinário. Dun pegou o presente e agradeceu a Kai Dongmin com um sorriso.
O prefeito esperava que aceitassem o presente. Ele estava preocupado em ser culpado. Perguntou se poderiam pedir ajuda à cidade Arco-Íris no futuro. Ele disse que sim, se tivesse tempo, animando a todos. Com um ônibus segura, usaram o pergaminho de voo e aproveitaram o voo rápido. Enquanto isso, na cidade Ryu, na sala de transferência de classe, o clérigo anunciou alegremente que o Wang Jiu havia surgido. Shen e o Wang Yu saíram do salão, mas ela viu luzes roxas e verdes passando rapidamente. Shen perguntou o que estava errado e ela disse que viu duas pessoas voando, uma parecia Ninfei. Shen, cético, comentou que o pergaminho de voo custava milhares de cristais, algo que Ningfeng não poderia pagar. Ele perguntou o que Ningfeng fazia na sala de transferência, pois acabará de acordar. Ela advertiu Shen que, se falasse mal de Ningfeng de novo, ela o faria, fazer ele se arrepender. Shen recuou com medo, pensando por que sempre falava de um perdedor e o que havia de errado com ele comparado a Ningfeng. A clériga desviou a atenção deles perguntando sobre suas tarefas. Shen afirmou orgulhosamente que a sua era uma nota, lamentando não ter alcançado uma nota S. O berserker assegurou a Shen que uma nota já era louvável e que só os mais sortudos conseguiam uma nota S. Um mago disse que completar uma segunda transformação aos 18 anos era uma conquista cobiçada pelas melhores universidades, e as tarefas de grau A eram raras. O clérigo olhou para Wang Jiu, que silenciosamente olhou para baixo, causando uma pausa no grupo. O clérigo viu a expressão de Wang Jiu e pensou se ela havia tirado uma tarefa abaixo da classificação C. Shen pensou que até mesmo a garota gênio tem seus dias de folga, pois o nível da tarefa afeta bônus de atributos e habilidades. Shen a consolou para que não ficasse chateada e trabalhasse duro para recuperar o atraso, oferecendo ajuda se ela ficasse para trás com uma tarefa de nível C. Ela achava isso um grande revés. Com raiva, informou a Shen que não ficaria chateada com uma nota S, deixando todos chocados. O clérigo perguntou por que ela não disse isso antes, e ela respondeu que sua situação parecia diferente, revelando que sua tarefa mostrou uma classe oculta nunca vista. Ele levantou a voz e perguntou como isso era possível. Observou que, ao acordar, sua profissão já estava determinada e mencionou que nunca ouviu falar de profissões ocultas sendo acionadas durante uma mudança de profissão. Ele também perguntou se ela estava enganada. Pouco antes, Wang Jiu estava na formação de transição quando o sistema revelou que o avanço de profissão detectou um item-chave, o emblema de vanguarda. Esse item poderia mudar sua profissão de arqueiro veloz para a sombra da vanguarda, com a tarefa de mudança de profissão sendo ajustada. Consequentemente, sua profissão atual, Swift Archer, avançou para Shadow of the Vanguard, e o sistema perguntou se ela queria continuar. Ela se perguntou o que estava acontecendo, mas lembrou-se de que o emblema da vanguarda era um presente de Ningfeng. Surpresa com o efeito, ponderou se Ningfeng sabia sobre isso. Aceitando com gratidão, ela agradeceu a Ningfeng pelo presente. Ela explicou ao clérigo como aconteceu, levando-o a questionar suas decisões. Shen, interrompendo alto, perguntou sobre a sombra da vanguarda, expressando ceticismo sobre o sistema de mudança de profissão e alertando que uma escolha errada poderia arruinar sua vida. Ela disse firmemente para não se preocupar. Ele insistiu que estava preocupado com ela, mas a conversa foi interrompida pelo berserker, que com inveja perguntou como obter uma profissão oculta de 5 estrelas e ainda avançar. O clérigo também desejava ter um amigo de infância como Ningfeng, deixando Shen furioso. Por outro lado, Shen se acalmou, determinado a encontrar o emblema, independentemente do custo ou perigo. Enquanto isso, Ningfeng pegou o emblema divino, um item consumível de qualidade laranja que concedia 5 pontos permanentes de resistência e atributos espirituais. 5 de resistência e atributos espirituais. Ao consumi-lo, seu nível de conclusão atingiu 100%. O sistema indicou que a mudança de profissão havia começado. Ele riu alegremente pelo aumento do atributo e pelas novas habilidades passivas. Ele se perguntou sobre o domínio na manipulação de um feitiço proibido. O sistema revelou que ele ganhou uma habilidade passiva, o domínio da escuridão, aumentando seu controle sobre o poder da escuridão. Poder da escuridão, permitindo manipular feitiços proibidos. Ele gritava, entusiasmado para tentar da próxima vez. Duan o aguardava fora. De repente, apareceu Quan Lan, perguntando se Duan era o lutador que ela encontrou antes e por que estava com Ningfeng. Ela notou que Duan parecia proteger Ningfeng e lembrou que, segundo investigações, Duan, apesar da pouca idade, já tinha a força de uma 4ª transformação. Mesmo em escala nacional, Duan era um indivíduo raro e forte. No entanto, segundo sua equipe, quando entravam no lutador, Duan sempre seguia Ningfeng, mostrando muito respeito. Ela diz a Kaiwai que seu aluno não é simples e que depende dela. Kaiwai respondeu que não se preocupasse,
pois ela mesma confirmaria com Ninfeng. Ela acreditava que Ninfeng nunca seria inimigo deles. Logo depois, ele estava andando com Duan, conversando alegremente, quando alguém o chamou. Surpreso, viu sua professora, Kai Wai. Ele disse que lembrava dela chamá-lo antes e perguntou se precisava de algo. Ela respondeu que queria saber algo sobre ele. Ao ouvir isso, Douyin o chama de chefe e diz que vai esperar ali, deixando-o surpreso. Quando Kai Wai pergunta por que Douyin o chama de chefe, ele riu e disse para ela ignorá-lo, pois estava brincando. Ela perguntou se era verdade que ele completou a primeira transformação, deixando-o sem resposta. Ele ficou surpreso, pois não esperava que seu poder fosse descoberto tão rápido. Sabia que sua professora, Kai Wai, sempre cuidou dele e era uma das poucas pessoas em quem confiava. Ele acreditava que ela não o prejudicaria e respondeu que era complicado explicar, por isso não queria que muitos soubessem. Ela fez outra pergunta, admitindo que poderia parecer estranha, mas era essencial confirmar. Ela perguntou se ele foi influenciado pelo poder das trevas. Ele respondeu com outra pergunta, questionando por que ela perguntava isso e se as anomalias do sistema dele estavam evidentes. Ela explicou que o mundo havia passado por anomalias, enfraquecendo a fronteira entre o reino deles e a realidade, levando muitos a serem influenciados pelo poder das trevas e se transformarem em mutante. Ele respondeu que entendia a preocupação dela, mas garantiu que não havia necessidade de se preocupar. Ele não era um mutante. Isso era mentira, pois ele sabia que os mutantes eram monitorados de perto pelas autoridades, e queria evitar qualquer associação com eles. Ela mostrou um cristal preto, esperando que ele cooperasse com um teste. Explicou que, ao injetar seu poder no cristal, revelaria a escuridão dentro dele. Ele olhou hesitante para o cristal, suando muito, o que ela notou. Ela se perguntou se ele era um mutante. Com uma risada nervosa, ele confessou seu nervosismo pela novidade da situação, e então canalizou seu poder para o cristal, que se estilhaçou, e explodisse na mão de Kai Wai. Atônito, ele questionou o que havia acontecido. Kai Wai, com medo, lembrou-se da explicação de Kan Lan, o cristal negro era um cristal de demônio. Sensível ao poder das trevas, as autoridades o usavam para detectar mutantes. O cristal vibrava ao detectar escuridão, e a intensidade indicava o nível. No entanto, ela não sabia o que significava um estilhaçamento direto. Ele admitiu que parecia inacreditável que ele tivesse mudado de profissão logo após despertar, mas a lembrou do relacionamento de longa data que tinham. Questionando se ela não confiava nele como pessoa, ela refletiu sobre o jovem à sua frente, que havia perdido os pais muito jovem e despertado mais tarde do que seus colegas, mas que conseguia manter uma visão otimista e positiva. Ela então respondeu que confiava nele pessoalmente, mas que era seu dever relatar os eventos do dia, esperando que ele entendesse. Ele garantiu que entendia a posição dela, expressando incerteza sobre a reação do funcionário e contemplando a possibilidade de deixar a cidade de Qinyu, se necessário. Ela então lhe deu um presente que havia preparado para comemorar a conclusão bem-sucedida do primeiro turno, entregando-lhe um livro de habilidades roxo. Aceitando com gratidão, ele lhe ofereceu um presente em troca, agradecendo pelos anos de apoio. Era um cinturão de asas de penas sagradas, de qualidade laranja, com requisito de nível 30, aumentando o espírito em 20, a recuperação de resistência e eficácia de cura em 50%, a resistência às trevas em 100% e com a habilidade de lançar feitiços de cura sem entoar cânticos, permitindo até 3 inserções, exclamou surpresa com o recurso de não entoar cânticos, reconhecendo como isso poderia salvar vidas em momentos críticos. Momentos críticos. Apesar dos protestos dela sobre o valor do presente, ele insistiu que era apenas um saque de sua profissão e pediu que ela não fosse educada. Anunciando que seu amigo estava esperando, ele se desculpou, deixando-a maravilhada com sua partida com Duan. Ela achou difícil acreditar que Ninfeng tivesse lhe dado um item tão prestigiado. Ponderando sobre sua verdadeira natureza, mais tarde, no escritório do aventureiro, Kai Wei apresentou o cristal negro estilhaçado a Quan Lan, que admitiu nunca ter encontrado tal fenômeno. Nunca tinha visto tal fenômeno. Como Kai Wei estava preocupado que Ninfeng fosse visto como ameaça, Quan Lan aconselhou a deixar o assunto. Questionando a lógica, Quan Lan explicou que seu aluno poderia ter superado a compreensão atual, sugerindo conquistar em Ninfeng em vez de provocá-lo, investigando suas habilidades. A mulher perguntou a Quan Lan se deveriam denunciar o incidente, mas Quan Lan respondeu que não, instruindo-a a suspender a investigação sobre Ninfeng e manter as informações estritamente confidenciais. Ela concordou, racionalizando que, devido à juventude de Ninfeng e à falta de respaldo, essa decisão também o protegia. Huang Lan sugeriu que, já que Ninfeng preferia manter segredos, focassem no artista marcial. Além disso, com a temporada de recrutamento em andamento, adicionar alguém forte seria benéfico. Na residência de Ninfeng, Du notou seu humor calmo e perguntou o motivo.
Nin Feng disse que seu professor, Kai Wai, havia cancelado a investigação. Quando Douan perguntou se era uma boa notícia, Nin Feng concordou, mas se preocupou com o aumento de nível no futuro. Ele notou que interromper um reino misterioso sempre criava distúrbio, atraindo a atenção indesejada das autoridades. Temia que isso levasse a complicações. Douan ficou impressionado com os problemas únicos de Nin Feng, pensando que eram preocupações de alguém extraordinário. Ele sugeriu focar em subir de nível em reinos misteriosos não registrados, devido a anomalias mundiais. Alguns estavam fora do controle das autoridades por falta de recursos, e outros sob domínio de forças malévolas. Jin Feng concordou e perguntou se Duan tinha pistas sobre esses reinos. Duan confirmou ter informações sobre dois e que poderia obter mais, conforme necessário. Concordando em contar com a ajuda de Duan, Nin Feng considerou essa estratégia mais prática do que enfrentar os desafios como estudante. Ele também planejou uma visita ao posto de troca no dia seguinte para vender seu saque, vendo isso como uma oportunidade ideal para uma pausa. Confiante em suas capacidades aprimoradas de feitiços proibidos, Nin Feng não se preocupou com o atraso em seu progresso em comparação com os outros. Mais tarde, no Express Hotel, Dawn estava se dirigindo à entrada. Ele não percebeu que já era noite após voltar da casa de Nin Feng e decidiu passar mais uma noite no hotel. Planejava procurar um lugar para alugar no dia seguinte. Ao entrar no hotel, um homem o cumprimentou calorosamente. Ele perguntou quem era o homem. O homem se apresentou como Zanjai, prefeito de Qinyu, e agradeceu a Douan por sua ajuda na recente invasão do Reino Misterioso. Zanjai queria saber se Duan planejava se estabelecer em Qinyu. Duan confirmou que sim. Satisfeito, Zanjai deu as boas-vindas e presenteou Duan com uma credencial especial de aventureiro. Ele explicou que essa credencial trazia muitos privilégios. Zanjai garantiu a Duan que a cidade o ajudaria no que precisasse para atendê-lo. Aceitando o cartão, Duan o examinou. Zanjai sabia que outras cidades tentaram recrutar Duan e foram rejeitadas. Esperava que Qinyu não fosse vista como menos desejável. No entanto, Duan agradeceu e aceitou a oferta, aliviando as preocupações de Zanjai. Zanjai, sem saber das circunstâncias de Nin Feng, estava animado com a perspectiva de ter Du como potência na cidade de Qinyu. Ele achou ótima a sugestão de Sulan de recrutar Duan. Sabendo que Duan procurava acomodação, Zanjai insistiu que ele não precisava se preocupar, prometendo resolver isso de imediato. Duan agradeceu a Zanjai pelo gesto. Na casa de Nin Feng, ele ganhou seu jogo online e viu que já era tarde, então era hora de dormir, mas se perguntou por que o grupo da turma ainda conversava. Ele abriu a caixa de bate-papo e viu Zhan Liu perguntando o nível de todos. Os colegas responderam. Junana diz que todos estão abaixo do nível 30. Zhan Liu, em pânico, pergunta o que fazer com as masmorras fechadas e a dificuldade de sair da cidade, temendo ficar para trás. Mas Ayobo diz que ouviu que as deusas saíram da cidade, e Fang Yu responde que foram fazer a tarefa de segundo nível. Tarefa de segundo nível, mas não devem falar sobre isso porque, se tiverem habilidade de primeiro nível, também poderão sair. Ele sabe que seus colegas de classe despertaram aos 16 anos e queriam participar do exame de admissão à faculdade, que exige atingir o primeiro nível ou superior, e ele não esperava superá-los em apenas alguns dias. Em seguida, ele leu na caixa de bate-papo que Li Danin diz a todos que, enquanto estão preocupados, há pessoas com uma mentalidade melhor do que a deles e que algumas pessoas estão jogando. Li Danin mencionou que era outro fã de Wang Yu e se pergunta se Li Danin viu as atualizações e o que tem a ver com jogar. Ele viu seu professor Kai Wai dizendo a Li Danin para cuidar dos próprios assuntos e não se preocupar com os outros, fazendo Li Danin excluir mensagem. Ele riu e gritou que seu professor Kai Wai era atencioso. Em seguida, voltou a olhar para a caixa de bate-papo quando uma mensagem apareceu e viu que Masayoba enviou notícias sobre vários lugares que sofreram invasões de masmorras, causando sérias baixas, e disse a todos que ouviu dizer que algumas cidades foram completamente ocupadas por monstros. As zonas seguras são inúteis e outras são mutantes fora de controle. Zhan Lu respondeu que também estava lá, mas depois ouviu que foi um figurão desconhecido que expulsou os monstros. Li Dain pergunta se há um figurão oculto em Qinyu, e Zhan Liu responde que a sensação de segurança está completa. Li Dain diz que, se soubesse quem é, se curvaria diante dele. Ele gritou que só tinha ouvido Kai Wai e Dou falarem sobre a anomalia mundial, então não esperava que fosse tão sério. Depois implorou para que não estragassem tudo, pois estava começando a aproveitar alguns dias bons. Ele achou uma pena o monstro da última vez, senão o teria matado, fazendo o demônio do pingente espirrar e perguntar por que ficou com medo. No dia seguinte, no posto de troca de Yuan Chan, Yang Zinit, que se machucou da última vez, voltou ao trabalho.
A senhora viu e perguntou como alguém poderia voltar ao trabalho sem se recuperar totalmente. Ela respondeu que não estava muito machucada e estava bem agora, mas a senhora disse que, embora ela dissesse que estava na superfície, ela queria subir nos galhos altos rapidamente. Em seu íntimo, gritou para a senhora que não estava, mas a senhora disse que era uma pena, pois seu ramo mais alto era apenas um ladrão que não conhecia nada melhor. Nin Feng, disse ela, havia roubado de um homem forte da quarta transformação e provavelmente já tinha sido esmagado. Com raiva, ela gritou que Nin Feng não podia ser assim. Mas a senhora lhe disse, rindo, que o mestre Wang havia enviado alguém especialmente para investigar aquele cara e que o tal Ning era apenas um desperdício que despertou como profissional de uma estrela aos 18 anos de idade, com ambos os pais morrendo cedo e ele não tinha capacidade de obter itens de alto nível. A senhora também lhe disse que agora o homem forte da quarta transformação havia chegado diretamente à porta de Nin Feng. Portanto, se Nin Feng não era um ladrão, então perguntou, o que ele é? De repente, alguém apareceu na frente da senhora. Ele se desculpou e disse que sua boca quase o fez perder a paciência. A senhora caiu no chão de medo, perto de uma pedra afiada. Ela olhou para trás e viu que era ele, perguntando como ousava usar feitiços no posto de troca. A senhora gritou para os guardas. Yang Xin disse para ele ir embora antes que os guardas chegassem, mas ele disse para ela não se preocupar. Ela explicou que as forças acima do entreposto de Yuanshen eram grandes e que pessoas comuns não podiam ofendê-las. Se o pegassem, seria problemático. De repente, alguém com os guardas apareceu e Wang perguntou quem lhe dera coragem para agir imprudentemente em seus postos comerciais de Yuanshen. Ele disse a Wang que soube que ele o estava investigando e o incriminou como ladrão. Wang respondeu que, ladrão ou não, ele conhecia melhor e não era qualificado para questioná-lo. Os guardas correram até ele, mas ele mostrou seu cartão e disse a Wang que entendia que era assim que tratava os hóspedes nos postos de comércio de Yuanshen. Os guardas. Wang, que estava em estado de choque, perguntou se aquele era o cartão preto supremo do posto de troca deles, e a senhora perguntou como isso era possível. A senhora então gritou que ele deveria ser falso. Ele disse a Wang que era um presente do prefeito Kai Donggamin, portanto, tinha algum peso. Wang lhe perguntou de onde ele havia tirado o presente, mas ele respondeu perguntando se Wang não era bom em investigações e disse para ele investigar por conta própria. A senhora horrorizada perguntou a Wang o que fazer, mas ele mandou os guardas vigiarem Nin Feng enquanto fazia uma ligação. As pessoas do lado de fora não podiam entrar e se perguntavam o que ocorria porque os guardas as impediam. Um momento depois, Kai Donggamin, ao telefone com Wang, disse que a sede estava investigando o cartão de membro dado a Nin Feng e perguntou o que estava acontecendo. Que estava acontecendo? Wang gaguejou que não era nada, só um mal-entendido, sabendo que o pai de Kai Donggamin é um fundador do posto comercial, e se perguntou como Nin Feng fez amizade com Kai Dongmin. Mas então Kai Donggamin disse a Wang que Nin Feng era alguém que ele trabalhou duro para conquistar e que se ele ofendesse, ele o faria. Wang respondeu com receio que não havia ofendido e disse a Kai Donggamin para não se preocupar, pois ele lidaria com a situação. No entanto, Kai Donggamin percebeu que ofendeu Nin Feng e perguntou o que fez para ter coragem. Kai Donggamin bateu na mesa com raiva e disse a Wang que esperasse, pois ele estaria lá, depois desligou. Wang, em lágrimas, se perguntou qual era a relação entre Kai Donggamin e Nin Feng e por que Kai Donggamin estava tão irritado. Wang pensou em ligar para o figurão da quarta transformação e dizer que o traje de combate foi encontrado, sabendo que, mesmo que, ao confrontar Kai Dongmin, Duan teria que mostrar respeito. Um momento depois, na área de espera da bolsa de Yuanshen, Kai Dongmin e Duan corriam em sua direção. Ele perguntou por que estavam ali, e Yang Xin ficou surpreso ao ver o prefeito Kai Dongmin e o chefe 4 estrelas, perguntando-se por que pareciam tão calorosos com Nin Feng. Kai Dongmin e Duan olharam com raiva para a senhora, assustando-a e fazendo-a se perguntar por que todos a bajulavam. Ela ficou chocada ao ver seu chefe Wang fraco e derrotado. A senhora perguntou o que havia de errado e Wang disse que tudo havia terminado. Kai Donggamin perguntou se ele realmente não precisava se desculpar, e ele respondeu que não havia necessidade, pois não achava que Wang fosse o tipo que se arrependeria só por se desculpar. Kai Dongmin então gritou para Wang e a senhora arrumarem suas coisas rapidamente e saírem dali. Deixando os dois atordoados em choque e derrotados, Wang deu um tapa na senhora enquanto gritava que tudo aquilo era por causa dela e que ela o havia arruinado. Kai Donggamin, frustrado, chamou os guardas e ordenou que tirassem os dois dali. Um momento depois, na sala VIP, Yang Xin lhe serviu chá e Kai Donggamin notou que Nin Feng parecia ter uma boa impressão de Yang Xin e ficou feliz que isso não estivesse arruinando completamente a reputação do intercâmbio. Yang Xin o encarou, pensando que ele era impressionante, pois tão jovem conversava com figurões sem esforço. Kai Dongmin disse que ela estava errada desta vez, mas que deveria se esforçar muito no futuro e que a bolsa não a decepcionaria.
Ela concordou timidamente e disse que se esforçaria muito. Ele se desculpou com Kai Dongmin pelo trabalho, mas Kai Dongmin respondeu que não havia problema, pois, se não fosse por sua intervenção da última vez, a cidade de Fu estaria em perigo. Kai Dongmin então lhe disse que ele parecia estar interessado no catálogo de tesouros da troca e lhe perguntou se havia algo específico que ele estava procurando. Ele respondeu que sim e perguntou a Kai Dongmin se ele tinha ouvido falar de algo chamado Relíquia do Fim. Kai Dongmin lhe perguntou de que relíquia ele estava falando e Doan lhe perguntou sobre o fim do que era, mas ele apenas... Ele disse para não se importarem, pois viu na internet ontem e achou que era raro. Lembrou do livro de extração de energia espiritual dado por Kai Wai para reabastecer mana em batalha. Perguntou-se em que feitiço proibido se transformaria. Então, usou sua habilidade de confluência das trevas para absorver o poder residual e transformá-lo em seus atributos. Depois disso, ele se perguntou se aquele caractere era pronunciado de porque nunca tinha ouvido falar dele e viu que o sistema não explicava, o que o fez se perguntar onde encontrá-lo. Decidiu esquecer o assunto por um tempo e foi dormir. Depois, quando terminou seus negócios na bolsa, Kai Dongmin disse que a viagem tinha sido apressada, mas que da próxima vez deveriam visitar Longbo novamente. Ele os hospedaria. Kai Dongmin pegou um pergaminho de teletransporte e voltou à cidade de Longbo. Ele disse a Doan para comerem juntos, mas Doan sugeriu sua casa. Na casa de Doan, ele perguntou surpreso se era a casa dada pela cidade. Doan explicou que quem tinha 4 turnos ou mais recebia tratamento especial e sugeriu que ele pensasse em se mudar para lá. E poderia encontrar outro lugar, mas disse a Doan, rindo, que economizaria dinheiro e compraria uma casa para ser seu vizinho. Doan disse seriamente que, se precisasse de dinheiro, ele também tinha algum. Mas ele apenas perguntou a Doan como usar seu dinheiro. Sorriu, sabendo que havia ganhado muitas moedas de cristal com a venda de equipamentos, então convertê-las em dinheiro e comprar uma casa não era problema. Mas, assim, ele teria poucos cristais sobrando e, se precisasse deles depois, seria problemático. Sabia que não havia pressa para se mudar, então não deveria se preocupar. Depois de comer, tomou chá e se sentiu revigorado. Doan disse que a área da vila tinha seus próprios cozinheiros e que já os havia chamado, o que ele achou conveniente. De repente, o telefone de Doan tocou e Zanjai disse que precisava de sua ajuda porque a equipe de cima investigava os desastres na cidade e havia complicações, então ele queria discuti-las. Doan olhou para ele, confuso, e pensou que a investigação poderia afetar Ninfeng, então decidiu pedir a opinião de Ninfeng primeiro. Ele se desculpou com Zanjai e explicou que talvez não tivesse tempo hoje. Zanjai disse para não se preocupar e que, quando tivesse tempo nos próximos 2 dias, ele deveria entrar em contato com ele. Depois que Doan lhe contou tudo, ele disse a Doan que queria saber que tipo de pessoas eles eram. Enquanto isso, alguém disse que na cidade abandonada de Kinil, a noção de um chefe misterioso era risível. Na sala de reuniões, o homem perguntou arrogantemente se alguém já tinha visto o chamado Grande Choque Misterioso. O homem então questionou por que havia um boato tão difundido de que esse misterioso chefão havia salvado a cidade de Kinil quando ninguém o tinha visto. Quanglon explicou que isso se devia à invasão das masmorras ter parado e os mutantes ajudantes terem sido eliminados. Mas o homem gritou para ela não brincar e disse que, até investigarem a fundo, o perigo da invasão não poderia ser prova. Ele perguntou sobre os outros 2 incidentes na masmorra, 2 ataques acima do nível de rei, e o que o chefão misterioso havia feito. Quan Lan ficou em silêncio. Kai Wei pensou que, para proteger Ninfeng, Quan Lan usou sua autoridade para modificar todas as informações que pudessem envolvê-lo, colocando toda a pressão sobre ela. De repente, Zanjai entrou na sala e, gaguejando, disse que ligou para Duan. Mas Duan disse que estava ocupado hoje. Ele exclamou com raiva que estava irritado com os aventureiros livres, chamando-os de cães vadios sem guia. Eram apenas cães vadios sem uma guilda, agindo ocupados. Disse a Zanjai para esquecer, pois ele cuidaria da investigação e todos deveriam fazer outra coisa. Na masmorra de uma tumba de Wei, o homem pisou em um galho, causando um som de rachadura. Os guardas o impediram de se aproximar, mas ele os cumprimentou com um sorriso. Boa noite. Um dos guardas o reconheceu como sendo da equipe de investigação. Ele lhes disse que gostaria de entrar na masmorra e fazer uma investigação, com o que os guardas concordaram sorridentes. Ele então entrou na masmorra e pensou que, embora não fosse a primeira vez que entrava, ver o nível de destruição ainda o deixava maravilhado, fazendo-o imaginar que tipo de poder poderia destruir uma masmorra tão completamente. Ele percebeu que até os restos do poder das trevas eram puros e poderosos. Pensou que, diante de tal existência, eles eram como formigas. Empolgado, o homem gritou que aquele era um lugar emocionante. Levantando a mão,
liberou um poder sombrio e invocou um demônio da escuridão residual. Ele loucamente disse que era digno de uma ameaça real. Como a área ao redor estava cheia de forças formidáveis, todas agora eram dele. Na mansão de Dom, Ning Feng estava no telefone quando o sistema alertou sobre a relíquia final. Chocado, ele sentiu algo se conectando com sua aura. Sabendo que a concentração revelaria a localização da relíquia, pegou seu casaco do chão e o vestiu. De pé, Gunduan perguntou para onde ele ia. Ning Feng disse que precisava sair. Entregou seu telefone a Duan, instruindo-o a terminar a rodada e evitar perder posições. Deixando Duan confuso, Ning Feng chamou um táxi e viu pela navegação que a relíquia estava perto do cemitério traiçoeiro, e ficou surpreso ao ver que ela se movia. Na entrada da masmorra do cemitério traiçoeiro, os guardas enfrentaram um demônio e informaram que uma criatura não identificada foi vista na área. Tremendo de medo, os guardas questionaram freneticamente a natureza da criatura. No topo, o homem gritava, imobilizado e implorando por ajuda. Na estrada, o tráfego parou quando anunciaram que a passagem estava proibida devido ao perigo. O motorista do táxi informou a Ning Feng que não poderiam prosseguir, e Ning Feng respondeu que estava tudo bem e que ele desceria ali. Ele percebeu que a relíquia parou de se mover. No cemitério, o caos começou com a sombra solitária. Os guardas de Quan Lan, recém-chegados, ficaram chocados ao ver o homem sobre o demônio. Quan Lan, surpresa, perguntou o que estava acontecendo. Logo depois, com o demônio furioso, Quan Lan estava ferido no chão. Felizmente, Kai Wai estava lá para ajudar. Com o equipamento avançado fornecido por Ning Feng, ela pôde iniciar o tratamento imediatamente, sem cânticos. Kai Wei entendeu a gravidade. Nem Quan Lan, com sua força, poderia deter o demônio sozinha. Após algumas curas, Quan Lan levantou-se e perguntou sobre o demônio. Kai Wai, preocupada, disse que ele foi para o centro da cidade. Ela disse, ansiosa, que o Major Zanji já havia pedido ajuda ao Duan, mas não sabia se chegariam a tempo. Quan Lan, sabendo que Duan tinha capacidades semelhantes às suas, percebeu que ele talvez não fosse suficiente para enfrentar o demônio. No entanto, quem apoiava Duan poderia ser a última esperança. Enquanto isso, o demônio continuava destruindo a cidade. Fervendo de raiva, foi surpreendido por Ning Feng, que comentou que era o fim do crânio e que era muito grande. Do termo crânio, e muito grande. Enquanto Ning Feng pensava em usar outro feitiço proibido, o demônio atacou. Primeiro, o demônio foi para cima dele com as garras apontadas para sua cabeça. As garras bateram forte no escudo, assustando o demônio e fazendo-o recuar, perguntando-se como aquela defesa era possível. Naquele momento, o sistema alertou Ning Feng que detectou o fim do crânio do termo e perguntou se ele queria iniciar a absorção. Ele clicou em sim, curioso sobre a proximidade necessária para a absorção. Seus olhos se arregalaram quando a absorção começou, liberando uma luz brilhante. A luz atingiu o demônio, que gritou de dor. Quando a luz o envolveu, Ning Feng viu a história de como um homem virou demônio e liderou o monstro. Após o encontro, todos os atributos de Ning Feng aumentaram em 100. Espantado, ele percebeu que um aumento tão generoso era inédito, mesmo para uma profissão de 3 estrelas. Avançando do nível 0 para a terceira transformação, ele também sentiu que algo além dos atributos havia sido absorvido, pois imagens de diferentes estágios surgiam em sua mente. De repente, Dong apareceu atrás de Ning Feng e correu até ele, perguntando o que havia acontecido. Ning Feng apontou para o demônio caído e explicou que havia um demônio, mas que ele havia lidado com ele porque parecia necessário, especialmente porque o homem caiu atrás da cabeça do demônio. Duan, intrigado, pensou se era o demônio dos relatórios de Zanji. Ele sabia que Ning Feng era bom com monstros, mas a aura não parecia de um feitiço poderoso, o que deixou Duan curioso. Ning Feng tocou o ombro de Duan, sorrindo, e disse que chegou a tempo e deixaria a limpeza com ele. Duan concordou rapidamente. Entendendo seu papel, Ning Feng correu com a velocidade da luz, deixando Duan surpreso. Duan percebeu que Ning Feng, não sendo mago, era mais rápido que muitas profissões ágeis e se maravilhou com seu chefe, admitindo que tinha muito a aprender. Mais tarde, na prisão de Qin Yu, o homem acusado de ser o monstro estava atrás das grades. Enquanto um relatório circulava, detalhava que o homem havia tropeçado no demônio em um reino misterioso onde ele poderia aproveitar o poder das trevas para seu próprio uso. Ele aproveitou a investigação para entrar no reino e absorver o poder das trevas. Sem prever que o demônio ficaria fora de controle, Zanjai, cheio de entusiasmo, declarou que realmente havia um chefe misterioso protegendo a cidade Qin Yu. Huang Lan e Kai Wei sorriram com a revelação. Jian Jai perguntou a Duan se ele já tinha visto o chefe misterioso. Duan disse que sim, uma vez. As senhoras ficaram atonitas e intrigadas. Zanjai, esperançoso,
perguntou a Duan se poderia arranjar uma apresentação com o especialista, prometendo atender a todas as necessidades se ele ficasse na cidade de Qinyu. Duan explicou que seu chefe preferia discrição e raramente aparecia em público, sugerindo abandonar a ideia. Duan ficou aliviado por ele e Minfeng terem desviado a atenção para esse especialista inexistente. Sem evidências concretas, nada podia ser provado. Zanjai, desapontado, lamentou que era uma pena, observando que muitas pessoas provavelmente ansiavam por favores de uma figura tão poderosa. Dun garantiu que o especialista tinha parentes em Qinyu e cuidaria dele, mas não queria ser incomodado. Kanlana pensou se o chefão misterioso era parente de Minfeng. Kai Wei especulou se essa figura era um dos anciãos de Minfeng. Enquanto isso, na casa de Minfeng, ele estava tomando banho quando percebeu que as relíquias finais eram restos deixados por senhores demônios falecidos do reino secreto. As imagens em sua mente eram memórias de um lorde do reino, toda junta. Ele não queria ser um lorde, questionando a utilidade das relíquias, mas parou quando percebeu que alguns aspectos poderiam ser úteis. Ele entendeu que esses reinos, alimentados por energia escura, passam por aprimoramentos e podem ser uma ameaça se suas linhas do tempo não forem resistidas, levando a uma ameaça de não fossem combatidas, levando a cenários apocalípticos. Minfeng sabia que, na linha do tempo deles, poucos tinham o poder de alcançar a quarta transformação devido aos caminhos de cultivo incompletos, e suas profissões eram abaixo do ideal. As informações que extraiu da memória do Lorde do Reino eram sinistramente significativas. Ele pensou que, mesmo tendo força para se proteger, não sobreviveria sozinho em um mundo dominado por monstros. Felizmente, algumas linhas do tempo repeliram invasões de reinos com sucesso. Minfeng percebeu que coletar mais restos mortais e compartilhar suas experiências poderia ter um grande impacto. No entanto, ele sabia que disseminar esse conhecimento exigia cuidado, pois as informações ultrapassavam a compreensão atual e, se mal administradas, poderiam causar consequências imprevistas. De repente, seu telefone tocou. Era Wang Yu. Ele perguntou o que estava acontecendo e como ajudar. Após ir para a sombra, Wang Yu o convidou para jantar à noite, insistindo que ele fosse. Ele concordou, brincando sobre quando perdeu o jantar dela. Ela confirmou e disse que enviaria o local em breve. Ele respondeu que entendia. Quando ela desceu as escadas, sua equipe a surpreendeu com parabéns pela segunda transformação bem-sucedida. As pessoas ficaram impressionadas com sua conquista tão jovem. Shen mencionou uma sala reservada em um dos melhores restaurantes para comemorar, mas ela se desculpou, explicando ter outros planos. Prometeu organizar uma comemoração na noite seguinte e convidar todos. Shen, um pouco desapontado, perguntou se poderiam adiar os planos, mas ela insistiu que era importante e saiu, deixando a equipe. Shen, frustrado, comentou que Wang Yu tinha completado sua segunda transformação, mas já estava agindo distante. A clériga defendeu Wang Yu, sugerindo que ela devia ter algo importante e não desconsiderava os amigos. No entanto, Shen expressou preocupação com o ritmo de Wang Yu, perguntando se todos estavam exaustos tentando acompanhá-la. Ele revelou que Wang Yu completou a transição de rank e despertou uma nova profissão oculta, sugerindo que a distância entre ela e a equipe aumentaria. A clériga observou Wang Yu sair, enquanto Shen temia que um dia ela deixasse a equipe para trás. Naquela noite, em um restaurante movimentado, Minfeng examinou a variedade de alimentos. Wang Yu recomendou o cordeiro assado, elogiando seu sabor e preço acessível, e o incentivou a experimentar. Ele concordou brincando, dizendo que só com ela poderia desfrutar de iguarias tão variada. Ela agradeceu o emblema que ele deu, dizendo quanto a ajudou, mas ele apenas assentiu, absorto na refeição. Curioso, ele perguntou se o emblema havia ativado uma nova profissão oculta. Lembrando as memórias do Rei Demônio, pensou se os emblemas melhoravam as profissões de sua época. Wang Yu confirmou, perguntando sobre a origem dos emblemas. Ele admitiu não saber. Wang Yu suspirou, desejando comprar os emblemas para distribuí-los a ele e seus companheiros de equipe. Ele sorriu, pensando como Wang Yu sempre o incluía em algo benéfico. Ela garantiu lidar com os emblemas e pediu que ele não parasse de subir de nível, enfatizando a importância da autoproteção em tempos perigosos e sugerindo que um emblema adequado poderia abrir uma nova profissão. Ele respondeu brincando que subir de nível sozinho era difícil e que a proteção dela era suficiente. Ela disse para não sorrir, insistindo na seriedade. De repente, Wang Yu sentiu dor, fazendo-a cerrar os dentes. Preocupado, ele perguntou sobre o desconforto. Ela minimizou como um ferimento pequeno de uma missão recente.
Ele perguntou se ela recebeu tratamento, e ela disse que sim, mas, sendo uma missão de nível S, o chefe causou dano significativo, e ela ainda precisava de tempo para se recuperar. Isso fez perceber o desafio assustador das missões de mudança de classe de nível S. De repente, seu telefone tocou com um número desconhecido. Ao atender, uma voz arrogante perguntou se ele era Ning Feng. Em vez de confirmar, Ning Feng perguntou quem era. O interlocutor, irritado, disse que não precisava saber sua identidade e exigiu saber onde ele conseguiu o emblema. Wang Jiu, vendo sua expressão, perguntou o que havia de errado. Ela disse que alguém com tom áspero perguntava sobre o emblema. Wang Jiu, em pânico, se perguntou como sabiam, pois não contou a ninguém. Ning Feng a tranquilizou e sugeriu continuar a refeição. Mas o telefone tocou de novo. O mesmo homem, gritando, acusou Ning Feng de desligar e avisou que ele pagaria por isso. Mantendo a voz baixa para não alarmar Wang Yu, Ning Feng desligou novamente. Saindo do restaurante, Ning Feng comentou alegremente que estava cheio. Wang Yu perguntou se ele precisava de companhia até em casa, e ele garantiu que não. Desconsiderando a ligação como assédio, se despediram. Mais tarde, ao chegar no apartamento, Ning Feng inseriu a chave na porta, bocejou ao entrar e encontrou a casa em desordem, com vários itens. Destruído. Assustado, viu uma figura saindo de seu quarto. O homem o cumprimentou provocadoramente como mestre Ning Feng. Surpreso, Ning Feng perguntou se ele o havia chamado. O intruso confirmou arrogantemente e lembrou do aviso anterior, sugerindo que Ning Feng deveria ter sido honesto. Tentando obter mais informações, Ning Feng perguntou quem o enviou, mas o homem, gritando, o repreendeu por falta de respeito, insultando seu despertar recente e questionando se seu mentor não o ensinou a se comportar na presença dos fortes. De repente, outro homem surgiu atrás dele e atacou. Ning Feng se esquivou e balançou o cotovelo para trás, acertando o rosto do homem. O impacto fez com que ele largasse a adaga e caísse. O homem diante de Ning Feng ficou horrorizado. Sorrindo, Ning Feng disse para reconsiderar suas palavras sobre respeitar os fortes. Confrontado com as perguntas, o homem ficou perplexo. Os relatórios diziam que Ning Feng era apenas um profissional de uma estrela e um mago. Ele se perguntou como Ning Feng derrotou um assassino de 3 estrelas com as mãos nuas e agarrou o shuriken atrás dele. Enquanto isso, Ning Feng olhou para sua mão, pensando que ela merecia um aumento de todos os atributos. 100, pois sua velocidade de reação e capacidades físicas haviam melhorado, permitindo lidar com situações sem feitiços. Ele se esquivou da shuriken que se cravou na parede atrás do agressor. Percebendo a situação desfavorável, tentou escapar pela janela. No entanto, Ning Feng agarrou os pés do homem, fazendo-o bater de cara na parede e ficar pendurado na janela. Logo depois, Ning Feng mandou os homens limparem a bagunça. Ele gritou que seu armário estava quebrado e que eles precisavam compensar. Um dos agressores apontou para os itens na mesa, dizendo que já haviam dado tudo. Percebendo que era verdade, Ning Feng exigiu que revelassem quem os enviou. O homem respondeu que era Xiao Shen, o jovem mestre da Guilda da Vigília do Leão, que acreditava que Ning Feng possuía um emblema único. Ele os havia contratado para saber mais sobre ele. Jin Feng ponderou se Xiao Shen era o guerreiro do escudo da guilda, mencionado por Wang Jiu. Ele avisou Shen que, por iniciar o conflito, não deveria culpá-lo por ser indelicado. Como havia uma maldição proibida que ele ainda não tinha usado, ele deveria se considerar sortudo. Ning Feng ativou a perturbação mental conhecida como ritual de captura da alma, um tabu sombrio que usa o poder espiritual para controlar temporariamente a mente do alvo, transformando-o em um avatar poderoso. Ele lançou a maldição nos homens. Enquanto isso, na estrada, o mago informou a Shen que Wang Jiu não tinha aparecido e questionou o significado das ações daqueles homens. Shen sugeriu que saíssem cedo e procurassem outro lugar para se divertir. Quando o mago ia discutir o emblema, Shen interrompeu, dizendo que mandou alguém encontrar Ning Feng e, se ele não cooperasse, deveriam fazê-lo desejar a morte. O mago se preocupou com a descoberta de Wang Yu, e Shen respondeu que não podia controlar tudo e perguntou se o mago queria ver Wang Yu sofrer sozinho. O mago lamentou que a transformação não saiu como planejado e que precisavam ensinar uma lição a Wang Yu. Shen explicou que queria que o chefe suprimisse o espírito de Wang Yu e a assustasse, para depois aparecer como herói e salvá-la. Mas ele não previu que Wang Yu lutaria tão ferozmente, arriscando-se a se ferir para derrotar o chefe. De repente, os dois se assustaram quando um assassino apareceu diante deles. Shen,
Recuperando a calma, perguntou se o assassino havia obtido as informações que ele queria, mas o assassino rebateu, perguntando se Shen era responsável pelo ferimento de Wang Yu. Atordoado em silêncio por alguns segundos, Shen deu um leve tapa no rosto do assassino, perguntando como ele ousava se intrometer em seus assuntos e se ele tinha algum problema. Uma chama então se acendeu no ombro do assassino, levando-o a agarrar rapidamente Shen e o mago pelo pescoço. Rapidamente, ele levantou os dois e declarou que quem prejudicasse Wang Yu não merecia viver, mas não os deixaria morrer facilmente. Lentamente, ele os queimou vivos, dizendo que agora entenderiam como a vida podia ser pior que a morte. Enquanto gritavam de dor, os homens viraram cinzas. O assassino também virou cinzas e desapareceu. Ele sabia que todas as evidências haviam sido destruídas pelas cinzas, cobrindo seus rastros. No entanto, reconheceu o perigo da situação, pois vivia em um bairro comum onde seres despertos de alto nível podiam entrar e sair. Embora não tivesse medo, sabia que não podia ficar em casa o dia todo com sua força atual. Inicialmente, ele planejou organizar assuntos importantes com base nas memórias do Lorde Demônio, e felizmente ainda não começou. Se o intruso estivesse descoberto, causaria problemas. Então, decidiu arrumar tudo e ir para a casa de Dom primeiro, considerando que Dom era uma potência da quarta transformação e que a segurança na área da vila de alto nível era excelente. Mais tarde, na casa de Dom, ele exclamou com raiva que atacar um figurão era imprudente. Disse para descansar, pois verificaria se alguém mais causava problemas. Garantiu que não havia pressa e mencionou outro assunto. Perguntou se Dom conhecia algum alquimista confiável. Dom perguntou sobre os requisitos, e ele respondeu que precisava de alguém habilidoso e confiável. De preferência, com relacionamentos diretos, idealmente, como freelancer para simplificar. Dom mencionou que os alquimistas que conhecia eram habilidosos, mas se juntaram a grandes guildas. Ele observou que isso não era ideal. Nas memórias absorvidas, lembrou que o Lorde Demônio matou vários alquimistas de alto nível, cujas poções eram superiores às do mundo deles. Infelizmente, ele não entendia os detalhes e só podia transcrever as receitas para discutir com um profissional. Os alquimistas de grandes guildas não tinham liberdade para agir sozinhos, e o risco de vazamento de segredos era maior. Após a lição de hoje, ele queria evitar atrair atenção prematuramente. Pediu a Dom que ficasse de olho nele e mencionou que pediria pistas a outros. Depois, ele ligou para Wang Yu para perguntar sobre um alquimista confiável, e ela disse que conhecia um. Surpreso, ele perguntou se ela realmente conhecia um alquimista, e ela respondeu que o sacerdote da equipe, irmão de Shu Ting, era um alquimista habilidoso que queria se juntar à guilda, mas o irmão de Shu Ting e Shen não se davam bem, então não chegaram a um acordo. Se ele quisesse, ela poderia apresentá-los. Irritado ao ouvir o nome de Xiao Shen, achou Wang Yu azarada por ter uma colega assim. Aliviado por resolver um problema, garantiu que Shen não causaria mais problemas. Wang Yu perguntou por que ele precisava do alquimista. Ele explicou que encontrou receitas em casa e precisava de ajuda para avaliá-las. Divertido com a pergunta dela, Ryu admitiu que estava limpando. Ela pediu para ele esperar, pois providenciaria a apresentação, e ele concordou. Mais tarde, ele conheceu o irmão de Zhu Ting, Zhu Yue, e perguntou se poderia examinar as receitas. Enquanto isso, do lado de fora, Shu Ting estava chateada, reclamando que queria se aproximar de Nin Feng, mas seu irmão a expulsou por ser barulhenta, fazendo Wang Yu rir sem jeito. Dentro do laboratório, Zhu Wei examinou os documentos e notou que, embora os ingredientes não fossem particularmente especiais, o método de refino não lhe era familiar e parecia bastante complexo. Curioso, Zhu Wei lhe perguntou se ele sabia o que a poção fazia. Ele respondeu que ela aumentava o ganho de experiência em 100%, que fez com que Zhu Yi ficasse olhando para ele chocado. Shua então mencionou que as poções de experiência, atualmente no mercado, só podiam aumentar os ganhos em no máximo 40%, e eram muito caro. Ele ponderou se uma poção que aumentasse os ganhos em 100% permitiria que profissionais de 1 ou 2 estrelas subissem de nível rapidamente. Admitiu que era provável, mas não tinha certeza e achou difícil perguntar em outro lugar, então veio consultá-lo. Shui pediu que ele esperasse e o levou para o andar de cima para um experimento, ao que ele concordou com a cabeça. No andar de baixo, Shui gritou para que Shu Ting entrasse e servisse chá ao convidado. Um momento depois, eles conversavam alegremente na sala de estar, quando um forte estrondo de cima os assustou. Confusos, se entreolharam. Shu Ting subiu para verificar. No topo, algo pulou na sua frente e ela gritou que era o lodo dos experimentos do irmão. De repente, algo explodiu no lodo, atordoando todos em choque.
Xu Ting correu ao laboratório do irmão, preocupada, mas encontrou Zhu Y gritando de alegria que havia funcionado e era 100% eficaz. Zhu Y, apontando o dedo flamejante, fez com que Xu Ting e Wang Yi olhassem confusos, explicando que testaram um pouco da poção no lodo e que a experiência era 100% eficaz. Ele sorriu, confiante de que se isso funcionasse, as outras receitas também funcionariam. Empolgado, Zhu Y usou uma bola de fogo e destruiu sua mesa de laboratório, fazendo Xu Ting gritar de incredulidade. Ela disse que seu irmão valorizava tanto seu laboratório que nem a deixava subir lá, mas agora ele estava desmontando tudo. Depois, quando se acalmaram, as senhoras, ainda em choque, perguntaram se o ganho de experiência era mesmo de 100%, e ele assentiu sorrindo. Zhu Y pediu que falassem baixo e mantivessem segredo. Xu Ting lembrou ao irmão que ele tinha sido o mais barulhento. Zhu Y perguntou sobre os próximos planos, mencionando que a venda poderia render uma fortuna. Ressaltou que, em tempos perigosos, ninguém recusaria algo que aumentasse a força. Ele ficou em silêncio, ponderando, quando seu telefone tocou, e ele se desculpou para verificar a mensagem. Lendo o bate-papo em grupo, ele anunciou que Kaiwa informou que a escola planejava organizar os alunos dos 3 últimos anos para uma sessão de aumento de nível em uma área secreta de uma cidade próxima na próxima segunda-feira. Devido ao espaço limitado, cada classe usaria em turnos áreas designadas, então precisavam se preparar e cooperar ativamente. Ma Xiaobo comentou que, se não subissem de nível, seriam reprovados no exame de admissão da faculdade. Zhang Lu mencionou que a área secreta estava superlotada, sem monstros suficientes para todos. Ma Xiaobo perguntou o motivo, e Fang Yu explicou que muitos profissionais de 1 e 2 estrelas estavam tentando subir de nível devido à ansiedade generalizada. Ele disse que tentou comprar algumas poções de experiência, mas elas esgotaram rapidamente. Zhang Liu concordou, observando que sem a experiência das poções, estavam ficando para trás. Considerou a conversa dos colegas, e disse a Zhu Wei que usaria as poções de experiência, primeiro para seu pessoal e depois venderia. Zhu Ting o chamou de chefe e perguntou se ela era considerada uma dos seus, e ele respondeu que sim. Xu Ting proclamou que, com a garantia dele, ela e Wang Yi seriam seus guarda-costas no futuro. Ela disse ao irmão que usasse a poção como quisesse e não fosse educado. Ele sabia que as poções eram uma mercadoria em alta e, ao chegarem ao mercado, causariam sensação. Sabia que lucros enormes atrairiam atenção indesejada como moscas. Como Shen, achou melhor fortalecer primeiro os próximos. Para ele, construir sua própria influência. Assim, quando alguém tentasse truques sujos, pensaria 2 vezes. Ele perguntou se o Berserker e sua equipe eram Juju e mencionou que a poção de experiência também poderia ser parte de Jianghu. Wang Yi aprovou, dizendo que era ótimo, e Xu Ting acrescentou que ele era o melhor, mencionando que Jianghu estava preocupado em não entrar na mesma universidade que eles. Ele sorriu, sabendo que Jianghu era forte e se dava bem com Wang Yi, então poderiam incluí-lo. Zhu Wei o chamou de amigo de brincadeira, mas depois se corrigiu para chefe, perguntando se tinha outras receitas. Ele respondeu que sim e as entregou. Zhu Wei as examinou, notando muitos ingredientes na lista, alguns dos quais ele nunca tinha ouvido falar. Ele reconheceu os materiais em 2 cartões, mas admitiu que suas habilidades não eram suficientes para fabricá-los. Concordou que eram receitas de outro mundo e seria benéfico usar algumas. Wang Yi sugeriu que, quando o primeiro lote de poções de experiência estivesse pronto, convidassem Jianghu para subir de nível juntos, uma proposta. Xu Ting concordou prontamente. Wang Yi agarrou seu ombro, dizendo que ele deveria se juntar a eles também. Ele começou a protestar, mas Wei garantiu que a cidade permitiu que as guildas formassem equipes para subir de nível fora, e ele deveria ir antes de se opor mais. Zhu Wei disse que, se quisessem poções suficientes, precisariam estar prontas na próxima segunda-feira. Wang Yi definiu o plano para a segunda-feira, agradecendo pelo trabalho árduo, enquanto Xu Ting brincou que seu irmão estava ocioso. Ele, sentindo-se esquecido, se perguntou por que não pediram sua opinião. Os dias passaram e chegou segunda-feira. Ele ligou para Wang Yi para dizer que estava no local. Wang Yi o instruiu a esperar na beira da estrada porque chegariam em breve. Enquanto esperava conforme as instruções, o ônibus da turma se aproximou. Os alunos se perguntaram se ele era quem esperavam, observando que iam subir de nível hoje, mas Nin Feng não estava lá. Uma aluna questionou o que Nin Feng fazia, agindo como acompanhante, enquanto um homem comentou que, mesmo que Nin Feng quisesse acompanhar, ninguém o pegaria, com um nível tão baixo, não estava claro quem protegeria quem na masmorra. O semáforo ficou verde e o ônibus seguiu, provocando risos entre todos. Um aluno sugeriu que ignorassem Nin Feng,
que era visto como um fracassado, e que dormissem mais, com o que os outros prontamente concordaram, embora estivessem preocupados com o tempo de espera na área secreta. Mais tarde, na entrada da masmorra, os colegas de Nin Feng e Kai Wai finalmente chegaram ao local. Um homem perguntou a Kai Wai quando poderiam entrar, e ela disse que levaria cerca de 2 horas. Surpresa, uma mulher perguntou se a espera seria tão longa, e Kai Wai respondeu que, sendo segunda classe, já era sorte fazer parte do primeiro grupo. De repente, o homem avistou alguém e exclamou surpreso, perguntando se era Nin Feng. O grupo viu ele com Wang Yu, Zhu Jianggu, Zhu Ting e Zhu Wei, o que chocou a todos. O grupo foi para a entrada da masmorra sem fila, e um aluno perguntou por que Nin Feng podia passar. Kai Wei explicou que Nin Feng liderava a guilda Xuxi e ia para as partes mais profundas da masmorra, onde havia menos pessoa. Um homem questionou como Nin Feng ousava ir tão fundo, onde qualquer monstro poderia dominá-lo, e outro perguntou com raiva o que estava acontecendo, o que o diferenciava de alguém como Nin Feng, declarando que queria ser liderado pela guilda do Sushi e pela deusa Wang. Alguém perguntou-se, por deusa Wang, ele se referia a Wang Yu, quinto na lista nacional de supernovato, e o aluno confirmou. Enquanto isso, o líder da guilda disse à equipe que estavam no lugar certo. Uma mulher da guilda anunciou que era hora de entrar, e os dois foram à entrada da masmorra sem fila. O homem perguntou quem eles eram para agir tão privilegiados, e a mulher disse que os 3, como Wang Yu, eram novatos na lista nacional. Ela era Timuku, quarta colocada, o homem grande era Lai Qi, terceiro, e o outro era Gu Yongju, segundo. Nas profundezas da masmorras, Ao Jianggu examinou a poção com entusiasmo e perguntou se era a poção da experiência. Com um bônus de 100%, Xuting bateu em Jianggu por trás, de brincadeira, dizendo para ele abaixar a voz, perguntando, em tom de brincadeira, se ele queria que todos ouvissem. Zhang Chu explicou que havia se empolgado demais. Ele então perguntou a Zhu Wei se era verdade que a poção era muito cara. Zhu Wei respondeu que não era muito cara, pois os materiais eram comuns e o método de refino era simples, que, paradoxalmente, tornava a receita muito valiosa. Ele especulou que, se aumentar a força fosse barato, ninguém recusaria. Essa poção poderia fazer Nin Feng um convidado de honra em qualquer guilda. Xuting, entusiasmado, disse que todos se beneficiaram com o chefão. Jianggu entrou na conversa, dizendo que não precisava de muitos agradecimentos, mas que, no futuro, poderiam comandá-lo diretamente. Ele assegurou que, como estavam na mesma equipe, não havia necessidade de formalidades. Wang Yu os observou, refletindo sobre como Nin Feng, que não era bom em socializar, sempre teve poucos amigos. Após seu despertar fracassado aos 16 anos, foi ridicularizado na escola e se tornou mais recluso. Era raro vê-lo conversando tão alegremente e ela esperava que Nin Feng pudesse se recuperar. Limpando a garganta para chamar a atenção, ela instruiu a todos que, sem um tanque ou uma potência mágica, precisavam garantir o máximo de segurança em combate. Ela aconselhou Nin Feng a não agir precipitadamente, a evitar atrair monstros e a atribuir papéis. Jianggu seria o tanque, Xuting focaria em buffos e proteção, e Zhu Wei usaria poções oportunamente. Todos acenaram em compreensão. Nin Feng ficou quieto, sabendo que subir de nível assim era lento para ele, mas, pelo moral da equipe, decidiu concordar. Afinal, passar rapidamente pelos níveis com maldições proibidas não era urgente e servia para medir a força de todos. Wang Yu entalhou uma flecha, puxou seu arco e a lançou nos monstros. A flecha explodiu com impacto, fazendo as criaturas gritarem de dor. Percebendo-os, os monstros avançaram. Xuting ergueu seu cajado, canalizando o poder do cristal para aumentar a força de Jianggu. Jianggu ergueu seu machado e o bateu com força no chão, desencadeando um poderoso ataque subterrâneo que avançou em direção aos monstros. Zhu Wei lançava suas poções habilmente, fazendo com que cada criatura explodisse em chamas intensas e se transformasse em cinzas. Ele gritou animadamente sobre o rápido aumento de experiência, e previu com confiança que em breve poderia refinar uma nova poção. Jianggu e Xuting bateram os punhos, entusiasmados, proclamando que poderiam alcançar sua segunda transformação antes do exame de admissão e se juntar a Wang Yu em uma das principais cidades. No entanto, sua comemoração foi interrompida por um riso na entrada, provocando pânico. Jianggu gritou, perguntando quem estava lá. Uma voz se desculpou, explicando que a risada era involuntária. Ao se virarem, viram os principais novatos da nação. Gu Yongju comentou que era interessante ouvir alguém sem a segunda transformação falar casualmente sobre entrar em uma universidade de ponta. Xuting informou que estavam na lista nacional de supernovatos.
Gu Yonju provocou dizendo que a fama deles não era ruim, já que foram reconhecidos rapidamente. Wang Jiu, ao perceber que os novatos não eram da cidade de Qinyu, se perguntou sobre ele. Ela confirmou que estavam apenas subindo de nível. Então perguntou se precisavam de algo. Gu Yonju disse que vieram para encontrar Wang Jiu e perguntou por que Ning Feng estava dormindo atrás. Ele sugeriu que ela se juntasse à equipe deles, surpreendendo a equipe de Wang Yu. No entanto, respondeu firmemente que não precisava, pois já tinha sua equipe. Du Yonju reconheceu, mas mencionou que sua equipe incluía Zhao Shen, o 14º na lista nacional de supernovatos, sugerindo que Shen poderia se interessar pela oferta. Admitiu que, embora a classificação de Shen fosse baixa, deveriam considerar um favor a ela. Wang Jiu reiterou que não tinha interesse em outra guilda. Gu Yonju pediu que ela não recusasse tão rápido, explicando que em um lugar pequeno como Qinyu, as informações podem estar desatualizadas. Ele disse que, devido às anomalias na masmorra, os monstros estavam ficando mais desafiadores e as 3 principais universidades aumentaram seus padrões de admissão. Somente equipes de elite ou indivíduos com condições muito favoráveis estavam sendo recrutados, e as vagas eram limitadas. Ele destacou que era uma oportunidade rara e notou que todos os novatos estavam reestruturando suas equipes, inclusive a dele. Por isso, a convidaram pelo potencial da equipe dela. Lembrou-a de seu destino de se tornar forte e comentou provocativamente que a fraqueza era o maior pecado. Wang Jiu, irritada, desembainhou a espada, mas Gu Yonju alertou para não se animar muito, ressaltando que, como causadora de danos à distância, ela não teria defesa. Ele queria enfrentá-lo ali. Zhu Ting aconselhou Wang Yu a deixar para lá e sugeriu que subissem de nível em outro lugar. Wang Yu não respondeu, mas saiu em outra direção. Sua equipe o seguiu. Ning Feng, acordando e ouvindo a conversa, pensou que Gu Yonju precisava de uma verificação da realidade, mas duvidava ser melhor que ele. Naquele momento, ao tentar alcançar sua equipe, Li Qi apareceu na frente dele, perguntando arrogantemente se ele era Zhao Shen. Ning Feng negou. Li Qi o mandou embora, chamando de inútil, fazendo Ning Feng olhar furioso para Lei Qi. Jianggu entrou para defender Ning Feng, gritando que estavam passando dos limites. No entanto, Lei Qi flexionou seu poder, provocando, questionando se Jianggu achava que podia proteger os outros sozinho. Lei Qi deu um soco, que Jianggu bloqueou com os braços. Mas Lei Qi seguiu com outro golpe, atingindo Jianshu no peito. Wang Jiu, preocupado, gritou o nome de Jianggu e começou a se mover. Gu Yonju bloqueou seu caminho. Furiosa, ela gritou para ele sair do caminho. Gu Yonju, surpreso e irritado, se encolheu. Do chão, Jianshu gritou que estava bem e pediu que ela não se aproximasse. Embora tenha sentido várias costelas racharem com o soco de Lei Qi, vendo Lei Qi sendo brutal, ele disse a Ning Feng para se afastar, pensando que não poderia deixá-lo se envolver. Lei Qi zombou de Jianggu, chamando-o de inútil. Com raiva, Jianggu lançou um soco de retaliação, gritando para Lei Qi ir para o inferno. No entanto, foi surpreendido quando os punhos de Li Qi se fecharam em seu rosto. Em segundos, Shu Ting e Wang Jiu levantaram suas armas para proteger Jianggu. Quando o punho de Lei Qi ia atingir Jianggu, foi interrompido. Jin Feng entrou rapidamente e pegou o punho de Li Qi no ar, parando o ataque. Wang Yu gritou o nome de Ning Feng confuso, e todos ficaram atônitos com sua força, percebendo que ele não conseguia se mover, chocado com o poder de Ning Feng. Com facilidade, Ning Feng agarrou o braço de Li Qi, girou e o arremessou contra uma pedra. O impacto quebrou a pedra e os detritos caíram sobre Li Qi. Ning Feng o chamou de lixo. Gu Yonju, distraído com Wang Jiu, correu para checar Lei Qi, mas quando se virou, Wang Yu atirou uma flecha que o atingiu nas nádegas, fazendo seus olhos se arregalarem de dor e suas mãos apertarem a área ferida. Shu Ting cobriu a boca para abafar o riso e Mukil ficou chocado, incapaz de acreditar que o mago havia derrotado o berserker com as mãos nuas e que o arqueiro havia atingido o escudo humano a queima-roupa. Especialmente considerando que Gu Yonju e Lei Qi eram as elites da supernova, Ning Feng expressou sua frustração, observando que ele esperava manter um perfil discreto e lidar com as coisas silenciosamente, mas as ações deles estavam forçando-o a revelar suas capacidades, que ele achava problemático. Ele instruiu Zhu Ting, ainda em choque, a se concentrar e tratar Jianggu. Ela respondeu afirmativamente e começou a ajudar Jianggu. Ning Feng perguntou a Zanchu o que fazer com Li Qi, e Jianggu disse que seguiria suas ordens. Vendo que todos o respeitavam, Ning Feng ordenou a Jianggu, sorrindo, que tirasse o equipamento de Lei Qi como compensação. Concordaram em fazer. Gu Yonju, no chão, gritou com raiva, chamando-os de ladrões e perguntando como ousavam roubá-los. Ning Feng bateu com o punho no chão perto de Gu Yonju, quebrando, e exigiu: "O que você disse?"
Assustado, Gu Yonju mudou de tom, comentando que o equipamento não era ruim e que, se Nin Feng gostasse, ele poderia ficar com ele. Nin Feng colocou a mão no ombro de Gu Yonju, observando que ele finalmente mostrava bom senso. Ele disse que preferia evitar problemas, mas avisou que, se houvesse retaliação depois, sabiam o que aconteceria. Gu Yonju, tentando apaziguar, assegurou que não haveria repercussões e admitiu que não tinham percebido a situação, reconhecendo que provocaram isso. Meo Qiu, quase sem equipamento, disse que todo o equipamento estava lá e sugeriu verificar. Nin Feng e Gu Yonju ficaram surpresos. Ning Feng elogiou a sensibilidade dela e disse à equipe para avançar e subir de nível, deixando Mu Qiu envergonhada. A equipe concordou animada. Enquanto caminhavam para a frente, Wang Jiu comentou que planejava ajudá-lo a subir de nível, mas ninguém imaginava que ele fosse tão habilidoso. Ele riu e lembrou que havia despertado há pouco tempo e que ser exibido poderia causar problemas. Wang Yu, irritada, disse que se ele não quisesse discutir, ela não insistiria, observando que ele sempre foi assim. Ele agradeceu, dizendo que ela o conhecia bem. Para sua surpresa, ela agarrou seu ombro, feliz com seu progresso. Ele respondeu com um sorriso e um polegar para cima. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a parte cinto nos comentários. Inscreva-se no canal, clique no sino e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.